Bem-vindos ao Ponto por Bitites. Eu sou o Rodrigo. Eu sou o João. Nuno Espinhal. Nuno Urbani. Pontos por bitites. Hoje estamos aqui para falar de um draft que vamos fazer sobre jogos que consideramos bons para iniciar as pessoas no hobby de jogos de tabuleiro. E dividimos este draft por décadas. Portanto, vamos fazer um jogo bom para os anos 90, um para os anos 2000, um para a década de 2010 e um para os últimos 5 anos, meia década de 2020. Correto? Quem não fez, a última perdeu. década. Já te jogo. Não, era assim. Portanto, dito isto, se quisermos... Tenho reclamações a fazer. Esse memorando não me chegou. Bem, tens tempo para pensar no assunto até lá. Ou, assim, no último draft eu fiquei com um jogo a menos. Portanto, se hoje Mas se calhar também não eu tinha ganhaste. Ganhei. E ganhei com mesmo assim. Portanto, quem sabe, pode ser que te safes. Desculpa, os votos do povo calharam em mim. Ganhei por um, mas ganhei. Portanto, vamos fazer esse draft. Cada um de nós vai escolher um jogo por década, mas no fundo o que importa aqui é vocês ficarem com uma lista de jogos que Correto. nós consideramos que são bons para mostrar à malta, para o pessoal começar a juntar-se a vocês em jogos e eventualmente começar a complexificar mais tarde. Ok? Que temos? Não temos que ter, temos que já ter jogado, não é? No fundo são jogos Sim, dos quais podemos correto. falar, são aqueles que já experimentámos. Portanto, os critérios são que já tínhamos jogado os jogos, que os jogos sejam Minimamente acessíveis para Exato. iniciantes. relativamente fácil acesso, na nossa opinião, para novos jogadores. Ok? Antes disso, vamos falar do que é que temos andado a jogar. Então, Correto. João, começamos por ti. Ora, eu tenho andado a jogar. Eu vou falar, trouxe hoje 2 jogos, 3 talvez. Um deles é o Rebirth, que jogamos há umas semanas atrás, do Knizia. Muito bom jogo. Gosto muito do jogo, super bonito, joga super rápido e temos aqui reclamações do Nuno. Não. Ele vai dizer que tu gostas porque é Knizia. Não é. Não, o jogo é ótimo, eu também ia trazer esse. O jogo é muito bom. Yeah. E ainda não joguei o Escócia? Sim. Irlanda. Eu ia te perguntar qual é que Tu jogaste não com joguei a Irlanda. cópia, então já foi outra coisa. Jogou do Foi Júnior. a cópia do Júnior. Yeah. Mas muito. Eu joguei a primeira vez contigo, depois joguei outra vez com o Júnior, mas gosto muito do jogo. Assim, dos últimos que o Knizia lançou, porque o Knizia vem lançando jogos, mas assim, dos últimos que ele lançou, este é sem dúvida o que eu mais gostei. Todos eles. Que não seja uma reedição, Sim. como todas as Eu outras. também gostei muito. Queres falar um bocado do que é que o jogo é, já agora, para quem não conhece? Sim, o jogo temos um mapa, neste caso, qual é que é o primeiro? Um lado que é a Escócia, que é designado Que é o- pelo designer Para iniciado, começar. vamos começar por aí, e há o Irlanda, que é o... Então, neste caso, é a Escócia, só joguei a Escócia. E na realidade aquilo é um tiling, vais sacando tiles de um saco e vais colocando e ganhas pontos de diferentes maneiras. Também podes colocar castelos, podes colocar tiles ao lado de templos, catedrais, para ganhar determinados pontos, e a maior parte dos tiles que vais sacando, o que vais tentando é ganhar maiorias em determinadas áreas para ir ganhando pontos consecutivos, ou para ganhares influência em determinadas áreas e conquistares os castelos. Sim, porque ganhamos pontos consoante a adjacência das peças que colocamos, não é? Correto. Quem já jogou azul conhece isso, ou seja, a primeira peça vale 1 ponto, se depois colocamos outra peça que seja adjacente à peça anterior, ganhamos já 2 pontos. Correto. Mas se a pusermos noutro sítio separada porque nos é mais conveniente estrategicamente, ela vale só 1 ponto porque não está ligada a nada. E portanto é essa dinâmica que é muito gira. Eu quero ir para outro sítio, mas esse sítio só me vai valer 1 ponto. E as peças que te saem, porque no final de contas tu sacas uma peça Exato. do saco de cada vez e às tantas não te sai a peça que tu precisavas para conseguir colocar num sítio onde já tens 4 e ganhas 5 pontos, senão tens que colocar noutro sítio e alguém depois te ocupa aquele sítio. Isso é o lugar comum dos tile placement, não é? Assim, estás sempre condicionado com o que te calhou e tens que fazer essa escolha. Eu gosto muito, é um jogo muito giro. Depois tu no lado da Irlanda o que aquilo muda é que tens torres
tipo menires antigos. Ok. Foi o que eu percebi que aquilo era. Eu nunca visitei a Irlanda, mas aqui o Nuno saberá dizer melhor. São menires aquilo ou uma espécie de Templo- torres Nunca antigas? Nunca vi nenhuma coisa dessas lá na Irlanda. Mas Ok. aquilo, supostamente são uns pilares. Pois devem Ok. ser meninos, deve ser dos celtas. Eu ou acredito que coisa aquilo assim. esteja relacionado com alguma coisa que existe, É mas possível. pronto. Essas torres estão espalhadas pelo mapa e conectá-las ou chegar a elas dá determinados bónus, dá-te objetivos. Mas ligá-las pontos. umas às outras ou... Existe o bónus de ligar umas às outras, existe o bónus de estar em 3 iguais, existe o bónus Ok. de... Há vários. De jogo para jogo, vai estar sempre vão estar em locais diferentes. ok, porque elas Os são pilares colocadas... estão sempre no mesmo local, mas os bónus associados a esse pilar é que vão variando, Uhum, porque são aleatorizados. Vá. Ok, sim. ok. E tens Dublin, que é uma cidade já de 4 espaços. Ou seja, tu na Ok. Escócia só tens cidades de 3, 2 ou 1. Aqui tens 1, 2, 3 e uma de 4. E a de 4 dá muitos pontos. Claro. Dá muitos pontos, ok. Portanto, é fixe. Não, o jogo é muito bom, gosto muito. E tem pinta de que dá para ser ampliável. Como Ou seja, assim? com um mapa diferente, com Ah, coisas sim, diferentes, sim, ou seja, é sim. fácil de conseguir que o jogo tenha mais... Com outros mapas diferentes, lá está. Yeah. Pode Yeah. o England, depois pode O Portugal. Wales, se ele está naquela zona das Ilhas Britânicas, Exato. tem muito ainda por. As Ilhas Faroé, era giro, um arquipélago. É giro. Muito bem. Eu digo mais ou passamos ao próximo e depois vamos rodando. Nuno. É? Ok. Então, eu, assim, dos jogos que tenho andado a jogar, vou falar aqui de um jogo que já foi falado no podcast anterior, que é o Jest of Robin Hood. Mente. Pronto, que estou rendido. Uhul! Estou rendido. Temos uma vitória pós Wargames. Epá, aquilo é um wargame. Ah, eu já sabia. Não, aquilo é um wargame. Aquilo é tão wargame como é o Twilight Struggle. E o Diplomacy? Está calado. Diplomacy, qualquer coisa. Não tem nada a ver com Diplomacy. Não é um Não tens- wargame, é um jogo de não tens- diplomacia. não tens É de isso estar que eu estou a dizer. Não tens de estar a fazer negociatas com ninguém. Nem num nem no outro. Mas é um jogo engraçado. Só joguei uma vez ao vivo. Tenho jogado mais vezes depois no Board Game Arena. E está fixe. Não percebo nada do que é que estou a fazer com o meu desenho, mas está fixe. Aquilo é muito giro. Eu já não jogo há algum tempo. Mas andei uns tempos viciado com O o jogo João é giro também e no depois uma BGA. pessoa. Eu joguei 2 vezes seguidas com o Robin Hood porque ia começar com o Robin Hood porque senão não ia gostar de ser o mau logo. Exato. Mas depois dá um gostinho especial. Por outro lado também é deprimente porque depois há certas e determinadas pessoas que têm a mania que jogam bem dos dois lados. E eu ando ali aos papéis com o que estou a fazer. Não, E depois faço uma jogada. Epá, o Board Game Arena tem isso que me aborrece um bocado. Ainda agora fiz uma jogada e pensei logo no momento em que fiz confirmar, pensei assim, isto foi estúpido, isto foi só estúpido. Também já me aconteceu. Eu quero voltar atrás e fazer outra jogada, isto foi só estúpido. E não podes. A luz só te veio. Às vezes, acontece muitas vezes, quando carregas no botão é quando diz... Então pensas, epá, porque porque pretendido não foi o mesmo. ainda por cima, aquele jogo tem todo esse efeito, tendo em consideração que se tu sabes que vais ser o primeiro jogador, a primeira pessoa a jogar a seguir ou não, influenciar a fazer jogada que tu determinada fizeres, diferença. vais dar a diferença. E tu fazes aquela jogada porque não olhaste para isso porque estás a pensar que aquela jogada é ideal. E no momento em que fazes o confirmar, percebes, eu vou jogar primeiro porque é que eu fiz isto foi estúpido. Precisava ter feito outra coisa que era para depois jogar primeiro. Isso são problemas de jogar no BGA, não só porque quando confirmas é irrevogável e ao vivo podes sempre dizer, não, afinal não quero fazer isto, como não tens noção de todo o mapa, porque não estás a ver tudo no ecrã. Não tens de olhar para trás. Sim, mas consegues. não é tão orgânico. Não é. Tu tens o jogo à frente na mesa e tens plena Não noção. joga mal, não é dos piores. Há Não, coisas que eu o acho Jest que of Robin até- Hood não é. até- Sim, aquele sim, até dá sim. para jogar relativamente bem. Mais do que, por exemplo, o Memoir. Por exemplo. O Memoir é mais chato, tens que andar de um lado para o outro. E o mapa, Through as the cartas não é Ages fácil de ver. é horrível no Through the Ages, sim. BGA, é uma Mas em dor. contrapartida toda a gente diz que na app é muito bom. Na app é ótimo, mas no BGA é No BGA, terrível. depois. Mas pronto, mas é
é o primeiro jogo que eu trago assim dos que tenho andado a jogar, porque acho que vale a pena fazer uma referência. É Temos excelente. que voltar a jogar ao vivo. Porque Por ao vivo favor, é... eu gostava muito de jogar. É difícil aqui, às vezes, quando um gajo se É porque encontra duas pessoas é duas difícil. pessoas, é sempre um bocado Não é complicado. nada, é só vontade, é termos vontade e não ter medo de excluir os outros. Não, Estou a brincar, estou a brincar. Não, mais dia- do que outra coisa, o problema maior nos eventos daqui é que duas pessoas a jogar o Jess of Robin Hood ocupam uma mesa. É verdade. Tem falhado mesas. É isso, é isso, é isso. Felizmente, porque tem vindo mais gente, mas Pois. é chato estar a ocupar uma mesa para duas pessoas. É, Claro. Mas não quer dizer que não seja fazível, não tem hipótese. Yeah. Esta última sessão teve uma mesa vazia o tempo inteiro, dava perfeitamente para alguém. E por falar em Jess of Robin Hood, só para informar, acabaram de fazer a segunda edição. Mudaram alguma coisa? Não, Ok. igual. A segunda Mas, edição? fizeram um reprint. Um Ok. reprint, sim. Mas eles na Porque GMT o é jogo é sempre novo. segunda edição. Ok. Fazem-se- É uma edição nova, não interessa se levou. Ok. Fizeram Mesmo que seja agora. igual. É um Mesmo printing, que seja é um igual, printing. yeah. Yeah. Não, eles chamam printing. Edição é Chamam mesmo é uma revisão. reprint. Porque, por exemplo, o Imperial Struggle, eu tenho a segunda edição, que é logo um ano depois, porque aquilo precisa logo de uma revisão de regras. Eu havia ali uma coisa que mudava no Jest of Robin Hood, que era a cor dos dados. Sentes isso? Às vezes, depois de jogar muitas vezes, não. Mas ao início, tu não sentiste? Não. Eu lançava os dados e achava estranho, porque os dados não encaixam com as cores que o Robin Hood usa. O Robin Hood é verde. Então, os Henchmen mas são usa- brancos Então, e o Robin Hood usa o dado verde. o dado verde é o do E Robin Hood. os Henchmen são brancos e usam o dado branco. Yeah. Tá bem, a mim faz-me Acabaste de confusão dizer, o que não Robin Hood seja- usa o verde e é o dado verde. Não, Mas o dado é vermelho, não é vermelho. não, Ao vivo é... é verde. Não é verde. Não, um deles é vermelho. Não sei, já não sei. Já não me lembro. Agora já não sei. O homem tem os... Exato. Vermelho? É Agora já não. verde. É verde? Às É da- vermelho. É vermelho? Não sei, eu acho que é vermelho. Eu acho que era púrpura. Ou não, pera, não. Estou-me a enganar. Não é os dados. Então. É as A cenas de pecinha de- controle. As peças de controle. Sim, eu aí O concordo. certo e volta ou se é Sim, eu aí o concordo. submisso. Mas isso não tem a ver com ser do Robin Hood, tem a ver Exato. com o, Não, está com o povo revoltado estar ou em não. armas. Então, mas Está está vermelho, certo, o azul está é fogo, pacífico e o vermelho é ferro e revolta. fogo, claro. Vocês estão a dar cabo de toda a mesma coisa. Pronto, o João amou. E tu, Nuno, o que é que trazes? Pronto, o que eu trago é o Nile Deluxer, Já gostei desse jogo. o joguinho de cartas da agricultura ancestral. Já sei. Fonte de Adoraste. grandes frustrações. Eu gostei, é muito frustrante. Eu aproveito já para dizer que também trazia esse jogo dos que andei a jogar, mas pronto. Pronto, digamos por jogar como já jogámos todos juntos. Exato. É assim, o jogo não é recente, mas é um jogo não é muito pretencioso, é um jogo fácil de aprender e que é interessante. O que me chamou mais a atenção foi quando veio parar as minhas mãos, que dava para 6 pessoas e já joguei com uma série de números de pessoas, desde 2, 3, 4 e 6, e que foi sempre interessante. Claro, à partida, quando uma pessoa olha para aquele baralho, isto vai ter que rodar 6 vezes, mas não, quando são 6 pessoas, aquilo baralho vai como nós vamos transferindo cartas para a nossa reserva, porque temos que plantar campos e depois colher as colheitas e não sei o que mais. Depois, no final, a nossa reserva é o que vai servir para comparar com outros jogadores de determinar o vencedor. Como o baralho vai ficando cada vez mais pequeno e ele tem que rodar X vezes por número de jogadores, as últimas vezes que o baralho vai ser rebaralhado já é cada vez mais pequeno. Acaba por acelerar Para ser muito rápido. o jogo. E isso faz-me lembrar o Bonanza. O Bonanza igual. também é a mesma coisa. Quando É olhas muito para o giro. baralho e isto nunca mais acaba. E depois de repente a segunda fase é muito rápida. E, pronto, eu achei muito interessante depois termos visto aquela variante que tinha mais controle Essa era sobre mais... a tal reinundação, não é? E que acabei por agora estar sempre a usar esse modo. Acho que Eu também acho que sim. Joga melhor. Eu joguei- eu também acho que sim. joga melhor e nem sempre as pessoas fazem isso. Pois, exato. Não é uma coisa que está sempre ali facilmente utilizável, Yeah. tem sempre as cartas suficientes na mão. E também ainda falta-me introduzir a parte da expansão, que é das pedras e dos monumentos. Não sei o quê. Pode ser interessante. Mas, pronto, é um jogo que tem ido bastante à mesa, com vários grupos aqui, noutros sítios, e até com as minhas filhas joguei, que elas até ficaram naquilo muito facilmente.
Eu E o ainda, jogo joga bem? esta semana estava com o Tower Defense nas mãos, o meu equivalente a este Nile Deluxer, prenda de Natal, epá, e ainda não, não consigo. Também ando há imenso tempo a aprender a jogar o Panda Panda Spin. Spin. Sim. Está impossível, mas quero muito jogar isso. Ok, cabe-me a mim agora. O que é que eu tenho andado a jogar? Ontem fiz um jogo brutal, já tinha saudades de Food Chain Magnate. Epá, e aquilo teve altos e baixos. Eu pensei que ao fim do primeiro turno tinha perdido o jogo, depois recuperei, depois afinal perdi mesmo. E epá, o jogo é muito bom. Eu digo sempre isto, mas Temos ele que é tão arranjar bom. uma embalagem de Reni para o Rodrigo, para deixar aqui quando ele começa a jogar, pôr o pé dele. Pá, isto para o público perceber, eu gosto de me queixar nos jogos. Tenho um bocado a mania da perseguição, que toda a gente me quer vir à boca. Verdade. É verdade, ao menos o João confirma. E o Nuno interpreta isso como eu estando com azia, mas não. Sim, ontem, coitado, eu ia pôr uma casa, não, ia pôr ia pôr restaurante. uma publicidade Sim. para lixar ou bem o Nico. o Nico ou o... O Júnior. Não, O Ricardo. o Ricardo. Sim. Mas iam ganhar, mas no final de contas ia pôr aquilo, mas eles iam ganhar bué de dinheiro. Quem é que eu fui lixar? O Rodrigo. Já estava atrás. Já que estava está, atrás. ao menos que lixa alguém. Mal ele sabia que eu estava preparado e fiz imenso É verdade. dinheiro à pala disso. É verdade. Mas epá, é excelente. E aquela expansão que nós não jogámos com a expansão, mas eu estive a olhar para ela pela primeira vez e aquilo parece muito interessante. É assim, eu não digo que não jogo, mas eu sinto a mesma coisa que sinto com o Root. Eu ponho-me o Root à frente e eu sem expansões Já é bom. é um bom jogo. Estás a dizer, aquilo dá para eu jogar 50 mil vezes e continua a ser um bom jogo. Vou meter uma expansão. Pois, se calhar Sim. vai atrasar, as pessoas não vão estar tão à vontade de Não, eu confirmar não digo que não regras. gostasse de jogar uma vez, está bem, mas tipo, não sei, eu também não sou muito fã de expansões, mas Também, se calhar, não gasto peso Sim. suficiente para sentir que o jogo tenha cansado. pois, Não, eu também não, de todo. até Devo porque eu ter acho que uns aquilo 8 é ou 10 sempre jogos em diferente, cima. o Food Chain Magnate, o bom que tenho aqui. E ontem jogamos a 5 e não foi assim, não foi, foram 3 horas e meia, Sim, é não normal. foi um absurdo. Já tinham jogado várias vezes antes. Sim. Sim, Já, menos o só o Júnior Júnior é que não tinha jogado. nunca. Tirando que aquilo é gerir numa empresa e é trabalho. Pá, depende. Quem faz o que gosta nunca trabalha na vida. Mas achei piada ontem, por exemplo, que foi muito de Mas bebidas. isso faz na Muito quê? Bebidas. Foi muito de bebidas. Ontem foi cerveja. O Nico todo fez lado. uma estratégia essencialmente à volta das Yeah, bebidas. das bebidas, O Ricardo foi atrás. Tu tiveste que ir eu a tive jogo. que ir porque senão ficava sem coisa. Yeah. O Júnior não estava a jogar. O objetivo Yeah, dele era o vender Júnior uma era vez vender uma coisa. vez. Não sei se conseguiu. Conseguiu. Ninguém comia também. Não, aquilo era só. E portanto, fiquei eu sozinho a vender pizzas. Na minha ilha. Pois, tu estavas numa ilha. Sim, mas é muito giro, sim. Gosto É muito daquele sempre jogo. O que é que andaste a jogar mais? Mas eu vou dizer aqui, e tenho andado a jogar e joguei aqui já Memoir 44, que vou dizer ao mesmo tempo Command and Colors Napoleonics. Sim, ok. É mais é o mesmo sistema. Se bem que o Memoir 44 é bastante mais mainstream. bastante mais simples, é mais streamlined. Ameritrash. Era isso que ias dizer? Eu não ia usar essa Estou a palavra. brincar. tem miniaturas. Mas é só mais streamlined. Não tem tantas opções táticas como tem o Command and Colors. É tipo, mas é divertido, não deixa de ser problemático. O Command and Colors já tens que estar. Tens um bocado mais de opções, podes escolher determinadas ações que depois sabes que têm consequências, tens coisas diferentes, pontos diferentes. Eu também tinha o jogo, porque como a gente jogou agora recentemente, Yeah. também trouxe o jogo para a baila. E senti muito isso no Napoleonics. Até porque depois já tens todas aquelas questões de... As regras não são lineares com os lançamentos de dados.
Cada unidade faz um lançamento de dados diferente, depois a Mas distância isso não- afeta cada um deles de uma maneira diferente. Sim, porque a gente depois viu que estávamos a fazer errado num deles, porque as especificações que tens demasiadas regrinhas Tens para bué de cada unidade coisinhas. em que E nem faz com que todas, aquilo seja... se a unidade perde uma parte em dessa qual? unidade No no Napoleonics. Napoleonics. O outro não. O outro, por exemplo, uma Eu não unidade senti de isso. 4 lança 4 Não dados. sentiste, mas se calhar não estavas a fazer, porque a gente Não. estava a fazer errado até meio do jogo. A gente estava a cagar um bocado No para o assunto Napoleonics? Não, houve ali uma cena que nós fizemos mal. Que era essa questão das distâncias e do número Que era- de bonecos, porque aquilo tens sempre E nós para as tínhamos feito unidades. isso mal no nosso Não, jogo? tínhamos feito bem. Ah. Fizeram? Aquilo tens conforme o número de bonecos que tens no coisa, depois tens a distância, aquilo tem uma tabela com os dados que Mas tiras isso para foi cada só número de bonecos, e não Na é artilharia. reduzir. Na artilharia. Não é Só só na na artilharia, artilharia. não. Foi o que a gente descobriu que não era só na artilharia. Não. No outro é, se os bonecos diminuírem, tu tens que diminuir um dado. Não era por grupos também. Não, outra mas vez é que a gente só viu depois é um dos grupos em concreto. Os Line ou Light, não me lembro qual deles. Se tiver sim, menos esse do que 3, Sim, mas são só esses. tens que lançar. Todos os outros não. Yeah. São só estes, pois a artilharia também é diferente. A artilharia sim, mas nós não. Eu acho que nós jogámos nós isso jogámos bem. bem. Eu tenho é ideia que me disso. estava a enganar com ele. Mas sim, tens ali muito mais coisas, mas também te dá muito mais opções. Por exemplo, a mim incomoda-me um bocado no Memoir 44 tu teres 3 tanques e estar a tirar-te 4 dados e eu ter um tanque e estar a tirar 4 dados também. Isso não faz sentido. Sabes? É tipo, Mas não atiras. atiras. Se tiveres, ou seja, nas mesmas condições, o facto de teres menos unidades não te Ou seja, não diminui caia a quantidade de pela danos distância. que tu lanças. deixa ver se percebi. Então o Memory 44, o número de unidades serve-te só para levar tiros. Correto. É só, Tipo para, vida. é só vida. É a vida. Yeah. Isso não faz sentido. Yeah. Ou seja, para o Memoir 40, ou seja, está bem, é mais streamlined, não tens que estar a ver, esta unidade agora já só tem já só lança um dado, mas se está a distância de 2 e a 2 ele não consegue lança um dado menos, olha, já não lança. Pronto. Mas foi bom a gente ter andado a jogar isto agora assim recentemente. Sim, sim. Porque eu cheguei à conclusão que não é jogo para mim. Nenhum deles. Nenhum deles. Não... Mas tu achavas que seria? Eu joguei aquilo há muito tempo atrás e gostei do jogo, mas quanto mais tenho jogado, mais tenho achado o jogo. Aquilo é muita sorte. O que é que... Uma das brincadeiras daquilo é teres um mapa com objetivos diferentes, blá blá blá. Tu na realidade nunca consegues cumprir objetivos. Tu matas 4 unidades É do tudo outro para a para ganhar matança. 4 moedas, 4 Yeah. medalhas e está feito. Não tens Sim, a maior aquela parte das coisa vezes do é matar. "Ih, vou tentar ir lá buscar o objetivo. Não consegues. Deixa-me perguntar-te uma coisa para perceber em termos dos teus gostos. Compara com o Undaunted que nós jogámos Gosto aqui mais há do uns tempos. Undaunted, nem se compara. Mas porquê? Porque tu no Undaunted o teu objetivo, tens o objetivo e fazes o objetivo. E no Não Memoir, morres todos. não é no Undaunted, se tu estiveres a trazer unidades para a mesa e eu estiver só a matar as tuas unidades, não ganho o jogo só por matar Não é as verdade. tuas. Ganhas. também. Sim. Porque vais tirando cartas da mão. Não, e tu ao fim de... Em determinadas condições, por exemplo, se matares todos os Riflemen, ganhas automaticamente o jogo. Epá, mas- Porque o outro não pode fazer controle de objetivos. Tá e bem, muitas vezes a pronto. estratégia é matar os Ok, Riflemen. mas tens mas tens o objetivo ali, tu não te interessa quem é que estás a matar. Vais para as unidades mais fraquinhas, vais com tudo para cima Sim, das e mesmo unidades os fraquinhas, objetivos- matas 4 e ganhaste o jogo. Ali na ou cinco e realidade não ganhaste o tens jogo. objetivos. 5 ao calhas. Ok. E mesmo ali no Command and Colors não É que não tens interessa que objetivos. unidade é que estás a matar. Não, é ganhar a Não há posição. objetivos. Exato. É... No Memoir eles têm objetivos. Olha, se capturares tens. aquela cidade, tens, Não, mas se tens, capturares não funciona. a cidade, ela dá-te medalha. uma medalha. Ou seja, Então, mas também é assim que o Undaunted funciona. Tu ganhas pontos, medalhas, digamos, isso são pontos, por ir para determinados objetivos. E muitas vezes precisas de X pontos em objetivos, mas só podes ir buscá-los àqueles sítios. ok, mas É a mesma coisa. não sei, eu entendo o que é que ele está a dizer, porque a questão que eu acho que tanto do Command and Colors como do Memoir é que é muito streamline. Aquilo é um jogo tático, mas é de tal forma streamline que não tens quase opções táticas. Ok. Tu chegas ali e não tens algumas, podes escolher o sítio onde tu pões-te numa floresta para teres menos para sofreres menos. É mais mandar menos dados. Mas chegas ali e é tipo, muito bem, agora mexo-me para aqui, sei que tenho aqui 4 tanques ou 4 canhões, ou quer que seja, Vamos ver no segundo que é que dá. veja, vou para ali para a frente, disparo e Eu- atiro eu- e faço. Quando só- eu disse a Mary Trash, não era
para usar o termo derrogatório. Claro. Era mesmo a dizer que esses jogos são conotados com lança-dados e Claro, segue claro, para a frente. Mas está bem. Dá... Eu só joguei um mapa do Command and Colors, portanto eu posso estar a cometer o maior erro possível. Mas no exemplo que eu tive do Command and Colors, Napoleonics, a França tinha uma barreira para o objetivo, para a cidade do objetivo. Portanto, tu tens que matar tropas para lá chegar. Certo. Não tens. O Rodrigo, por exemplo, conseguiu lá chegar sem Jogámos matar o mesmo tropas. cenário. Mesmo cenário. Eu flanqueei. Tu no Command and Colors tens opções, mas mesmo assim é muito streamline, não é que seja... Mas depois tens a cavalaria, que bate num gajo e se tens a sorte de rolar 4 dados como deve ser, matas os gajos, consegues continuar a atacar e consegues continuar a atacar e consegues continuar a Não, só atacar. uma vez, só consegues continuar a atacar uma vez. Mas de qualquer das formas... Mas a piada sim. de jogar com unidades diferentes é essa, Pá, é não fazeres sei, a mas- estratégia de acordo com aquilo que elas te oferecem. Mas eu percebo o que é que estás a dizer, é muito streamlined. Não tens. O tático daquilo é um bocado relativo porque tens sempre a dependência do. Ok, eu quero tentar esta tática, mas tens de ter a sorte de conseguir que os dados saiam bem para fazer aquela tática. Não, mas isso no Undaunted também, por isso é que eu te Epá, perguntava qual era a diferença. Não notei tanto. Só joguei uma vez o Undaunted. Certo, também, certo, mas não certo. notei tanto. Ok. Achei que tu consegues muito mais controlar porque não tens todas as unidades disponíveis. Ali Tu no também Command, não. No Command and acabas Colors por tens ter cartas cartas, que permitem mexer muita coisa. Enquanto no mas em Undaunted, flancos diferentes. sim, eu sei. E aquilo tem. Atenção, eu estou só a fazer de advogado do diabo percebo, porque eu percebo. eu gosto do Undaunted, Eu como percebo, tu sabes, percebo. não estou aqui... O que eu senti mais neste em relação ao Undaunted é, ok, é um jogo que depende mais da gestão de mão, Uhum. ou seja, tens que Sim, gerir muito muito. bem o que é que estás a fazer com as cartas que tens na mão. E podes ter azar de não te calharem cartas na mão que sirvam para a tática que tu querias usar. E tu podes estar um jogo inteiro a ter as cartas de um flanco e não era aquele E não é que isso que tu querias usar precisavas. para Isso o é outro. verdade. E tu não tens liberdade. Tu podes mexer os bonecos à vontade. Podes fazer o que estás tu queres, a já. comandar uma unidade que é aquela e acabou. Uhum. Portanto, logo aí tens mais um fator de sorte associado ao Command and Colors e ao Memoir. E depois senti que trabalhas mais para o objetivo no Undaunted do que no Command and Colors. Também porque Sim, eu não aí sei também. como é que o Undaunted, eu nunca joguei o Undaunted, mas eu não sei se o Undaunted tem tipo um objetivo, tipo tens de tomar aquela torre, ou tens que tomar aquela casa, Alguns cenários têm isso. ali não. Ou tinhas que destruir um tanque, por exemplo, foi o cenário que eu joguei. Tinhas que destruir Sim, os outros porque têm tu que jogaste o defender. North África. Pronto. Pá, aquilo tens um objetivo. E tu vais mexendo as unidades para tentar cumprir Ali aquele objetivo. não, ali o teu Pode haver objetivo é depois o ganhar objetivo de matar unidades. todas aquelas unidades, porque sabes que matar todas aquelas unidades eles não vai poder guardar aquilo ou vai. Pronto. Mas sentes que estás a jogar para fazer aquele Sim, sim, eu objetivo. percebo. Ali estás a jogar para matar 5 ou 6 tropas do outro e ganhar o jogo. Yeah. Yeah. É o que eu tenho sentido Sim, quanto sim, mais é um tenho jogado, é bocado isso. mais o que eu tenho sentido. É um bocado Portanto, a Portanto, tirou-me um conclusão, bocadinho de. a conclusão é, tens que jogar mais Undaunted comigo. Sim, mas eu gostei do Undaunted. sim. Eu sei. Eu gosto de jogos táticos, eu gosto de jogos táticos. Táticos é fixe. Vou jogar a 4 com uma cena de jogar a 4. O Undaunted. É, mas eu não tenho, é o Reinforcement, eu não tenho essa expansão. Muito bem, e isto foi o que o João Fui eu. trouxe. Perdi-me aqui um bocado nas Desculpa, minhas sim. funções. Não, eu também Mas trazia jogos, saltamos para portanto ti, podemos portanto, saltar. salta, já, fizemos 2 em 1. Não, eu tenho mais, mas podemos seguir, porque eu aproveitei este também vinha na minha na lista. senda. Então vá. Então, Star Realms Rise of Empire. Portanto, isto é o que muitos influencers ou criadores de conteúdo chamam o Star Realms Legacy. Uhum. Porque basicamente, acho que já falei aqui várias vezes no Star Realms, aquele jogo de cartas, deck builder, com 2 pessoas, é expansível para mais pessoas, mas neste caso é um legacy game que existe também um Infinite Replay Pack, basicamente permite, não é que destrua componentes, mas aquilo tem autocolantes que se colam em cima das cartas e modificam-nas. E não são propriamente removíveis. Ok. Mas com esse Infinite Replay Pack o que eles fazem basicamente traz todas as opções que as cartas podem ter a partir do momento em que são modificadas. Cópias múltiplas. Substitui só a carta. Exatamente, substituis a carta por aquela que queres trocar. Isso é fixe. E então, basicamente, eu comprei estes jogos inicialmente para jogar com a minha filha. E inicialmente já começámos a jogar. É uma campanha, basicamente, com 14 ou 15 cenários em ordem, que há 2 fações que existem no jogo base, mas o deck, ou que em inglês chama-se Trade Deck, em português chama-se o baralho de comércio,
Ok. Ok. chamar. Só tem 3 fações que são neutras. Que são piratas, uns são piratas, outros são o reino, não sei do que, são tipo lá do espaço. E basicamente o nosso objetivo é, para tentar termos vantagem sobre a fação oponente, que é o Trade Federation e até o Star Empire, temos que aliciar essas outras fações e juntar-se a nós para termos a vantagem. São várias missões, à medida que cada missão que tu ganhas um troféuzinho, que é tipo um ponto. Uhum. Depois no final da campanha, quem tiver mais pontos ganha. Portanto, é isso. Fixe. E finalmente chegou, eu comecei a jogar e estou bastante satisfeito. Estou a gostar. Boa. Ok, olha, eu também andei aqui a jogar outro jogo que é o Virtua, que gostei muito. Este jogo, para quem não conhece, é um jogo que é passado na Itália renascentista, ali ao virar do século XV, e põe frente a frente várias fações como Veneza, Milão, Florença, o Reino de Nápoles e a 5 jogadores os Estados Papais. Embora isto pareça um jogo de guerra, na verdade o jogo não é bem, porque isto tem um rondel, cada facção tem na corte, como é chamado o rondel, 5 posições nas quais pode fazer ações diferentes, como tentar anexar cidades adjacentes às suas, de uma via mais ou menos pacífica, ou uma ação militar em que sim, vai mexer tropas e tentar conquistar à força cidades adjacentes. Tem também uma ação de mecenato, pode ir patrocinar as artes e ganhar pontos por aí. Tem uma ação de... que mais? Tem a ação de compra do mercado, não é? Do comércio. Os barcos, Exatamente, para fazer dinheiro. E o que é que tinha mais? Tinha ação de espiões. Portanto, podemos fazer uma série de ações de colocação de espiões em campo ou em tracks que queiramos para baixar o nível de dificuldade de obter determinadas cidades ou aumentar o nível de dificuldade dessas cidades para os jogadores adversários, ou até pôr espiões na corte dos outros, um bocado à Pax Pamir, em que os outros não podem usar aquelas ações se tiver um espião na carta da corte deles. Portanto, e depois como é um rondel, nós escolhendo uma ação, no turno seguinte somos obrigados a escolher a ação seguinte em sentido dos ponteiros do relógio ou 2 a seguir. Caso contrário, temos que pagar muito para conseguir fazer as outras ações mais distantes. Então temos que planear muito bem com antecedência o que é que podemos fazer. E o jogo é muito giro porque dá um bocadinho o bichinho de guerra sem ser um jogo de guerra, porque é €1. Tens tracks em que podes subir. Não, mas tens área control, Tens área control. Não é tanto área control, eu diria. Não precisas de usar, tu podes pura e simplesmente ignorar o mapa e tentar terminar o jogo pelo mecenato sem nunca pôr tropas no mapa. Porque na realidade não precisas. Eu faço esta distinção para os área controls. Eu acho que os área controls existem regiões em que tu, tendo mais força nessa região, ganhas um benefício. Ali não é isso que acontece. É mesmo guerra. Ou seja, tu tens cidades e há um jogador que pode conquistar a cidade e ser dono da cidade. Só um. E recebe os recursos dela. E recebe unicamente os recursos dela. Não é como num área control em que estão vários numa área e o que tem maioria ou o mais forte é que a controla, né? Só que não é só isso. Tens vários tracks. Tens o track de mecenato, pode ser exclusivamente dedicado às artes e não querer saber do resto. Sim. Ou produzir muito bem a tua corte, que eles te dão pontos, ou fazer alianças com os estrangeiros. Pronto, então é um jogo muito interessante. Foste tu que mostraste, Nuno. Eu não conhecia. Vai ser um jogo subestimado. Era isso que eu ia dizer, porque está em 3.000 e tal no Board Game Geek e nunca tinha ouvido falar. Eu vi uma review de um youtuber brasileiro em que ele comparava o Virtua ao Blade Runner. É um filme que teve nos confins do universo, ninguém ligava àquilo até ao dia em que toda a gente percebeu que aquilo era mesmo muito bom. Exato. Espero que seja isso, porque eu consigo comprar um em segunda mão, mas ainda em plástico, portanto novo. Sim. Por 13€. Exato. Este jogo está em desconto agora, portanto toda a gente... ninguém lhe está está a dar valor. Exato. Mas o jogo é bom, o jogo é consistente. Eu nunca tinha, nunca tinha visto, não. Eu sei que isto já existia mais, mas é um jogo que tens
2 livros de regras. Tens um livro de regras para 2 jogadores, em que o jogo fica completamente diferente. Uhum. O jogo é completamente diferente. Yeah. Isso é fixe. Quer dizer, jogas com rondela à mesma, as mecânicas principais são as mesmas, só que em vez de estares a andar só a tentar ver quem é que manda mais na Itália, uns são os aliados da França que tentam invadir a Itália e os outros são os italianos a tentar defender a Itália da invasão francesa. Yeah. Portanto, Muda muito. muda muito, tens um tug of war das alianças, tens um tabuleiro para tug of war das alianças, em que vais tentando gerir a influência que tens Nessa aliança. para teres o favor dela. Portanto, muda bastante a maneira como O se jogo joga. é muito giro. Yeah, E para pessoas que... Pronto, aquilo não é um jogo de guerra, porque as pessoas que não se quiserem focar no aspecto da guerra podem perfeitamente fazer um engine builder. Sim. Ok, vou comprar este gajo para a minha corte que me dá este bónus nesta ação e agora compro aquele e faço um combo com isto e estás a produzir ali um engine builder ou a subir pontos noutras cenas. É muito bom. É muito bom e quero E jogar a outra arte vez. também está gira. A arte é engraçada, sim. Eu joguei uma vez e lembro que gostei. Depois da vossa vez não voltei a jogar, mas lembro que Tinhas gostei desse jogo. Não é o Mico, o artista. Não, nesse não. Não sei quem é, mas Está engraçada. Mas está coerente com a época. Sim. Acho que aquilo está coerente com a época. Todo o design do jogo acho que está giro. Sim, está muito engraçado. Falta-lhe uma coisa que eu andei a tentar encontrar depois, O quê? umas moedinhas, uns florinhos em metal. Mas isso consegues encontrar. E pá, Isso dava-lhe não um é destino fácil de andar à especial. procura. Eu tenho que arranjar umas moedinhas. É giro. Eu, se quiseres, dou-te umas moedas. Nem se usa do, muito, mas aquilo precisava mesmo ali. Daquele do Dava-lhe outro Stone como é gostinho. que se chama? O site. O site. Queres umas moedinhas do site? Não preciso. Queria mesmo era arranjar uns Com florinhos. Uns as florinhos, telas, Podes pôr lá florinhos Aquilo verdadeiros nunca mais consigo despejar aquilo. É, ou uns marcos italianos. Uma coisa não quero umas João, moedinhas do site. já tens metade. Aquilo está lá, aquilo ocupa uma caixa, está sempre a pesar em algum sítio. E tens mais jogos que tens andado a jogar? Sim, eu não sei se já falei deste antes, acho que já falei dele. The Estates. Sim, já falamos aqui. Já não jogava há uns tempos. Pá, este jogo é muito bom. Este Estates é muito bom. Aquilo é um jogo económico em que estamos a tentar construir prédios. A única coisa é que os prédios estão numerados, portanto são cubinhos, são dados, cada dado está numerado e só podes construir com números mais pequenos acima do número que está abaixo. Portanto, se a primeira peça a ser colocada é um 6, a partir daí só podes colocar um 5, um 4, um 3, um 2, um 1. E a outra coisa é que cada dado, ou cada andar, tem uma cor e, portanto, corresponde a um jogador e só a peça mais alta é que faz com que todo o prédio pertença a esse jogador. E a decisão aqui é qual é que é a peça que tu vais colocar e onde é que a queres colocar, porque estás a leiloar as peças para colocar e qualquer pessoa, quem ganha o leilão, coloca a peça, independentemente de ser da sua empresa, facção, ou de uma facção adversária. Portanto, tens ali uma decisão a tomar, que é se vais ficar com a peça, onde é que queres colocar a peça, se queres colocar a peça ou não. Até porque, a nível de pontuação, no final do jogo, só todas as filas vão pontuar, mas todas as filas que não estiverem completas, porque aquilo são tipo quarteirões, todas as filas que não estiverem completas vão pontuar pontos negativos. Portanto, existe ali realmente uma luta. Estás a tentar convencer o gajo que ficou com o dado a colocar no sítio do adversário para lhe dar pontos negativos, para não ficares tu com pontos negativos. Tens ali sempre... Olha, é esse muito jogo é que divertido. precisa de Reni, não é o Food Esse Chain Magnate. precisa de Reni. Esse é que precisa de Reni precisa à de Reni. séria. Esse jogo é muita... Eu talvez Tem tenha muita que lhe dar outra interação. oportunidade. Eu só joguei uma vez, não fiquei super fã, mas lá está, eu acho que ainda não compreendia bem esse tipo de jogo. Talvez tenha que lhe dar outra oportunidade. Eu posso trazer um dia destes para jogar aí. Queres adicionar à lista? Mais um mais para os um. vão trazer que diz temos que É porque repetir. aquele jogo, por acaso, é daqueles que eu gosto, que realmente, ou seja, é dos que eu nunca digo que não. Yeah. Se me dizem para jogar um The Estates, nunca digo que não. É mesmo tipo, estou mesmo all in, é tipo, perfeito. E ainda por cima é um jogo que é rápido. Tu jogas aquilo em 1 hora. Ou seja, tipo, não é um jogo que leves muito tempo a jogar. É muito giro. E tem uma cena que eu nunca vi, que é mais nenhum jogo, às tantas existe, que é, tu tens dinheiro
que é para leiloar, mas antes de começar o leilão, no teu turno, a primeira coisa que podes fazer é meter um cheque, são cheques de 1 milhão, podes meter um cheque no bolso. E, portanto, estás a desviar fundos da tua empresa para a tua conta pessoal, que no fim do jogo são pontos positivos. Portanto, tu estás a reduzir a tua roubar. capacidade para leiloar, mas estás a garantir que no fim do jogo tens pontos positivos, tens Exato. dinheiro para te safar do que é que te aconteça. Estás a ver? Tem ali uma... Curioso. Yeah, isso é giro. Tem ali Não umas me coisas lembrava giras. disso. Mas pronto, foi esse que eu estive a jogar. E tu, Nuno? Eu só quero acrescentar aqui mais um jogo que veio para a mesa finalmente. Era um dos jogos que eu tinha andava há muito tempo sobre o meu radar, que é o Horrified. Eu experimentei com o American Monsters já há muitos Sei qual anos, é que é o Horrified. desde que ele tinha saído, que ele me tinha feito alguma curiosidade. Eu não sou fã de jogos cooperativos, acho que aquele tem a vantagem do tema a ajudar o jogo. Acho que a maneira como se joga é engraçada, é interessante e tem todo o lore do jogo. Que eu percebo perfeitamente que quem não liga nenhuma àquele género de lore, o jogo não Qual é o lore? é os monstros. H.P. Lovecraft? Não. Não. Por exemplo, a versão que eu joguei foi o American Monsters, em que tinhas o monstro de Loch Ness, tinhas o ok, Banshee, ok. tinhas Sim. o monstro de Loch Ness, o monstro da Lagoa Azul. São monstros da O cultura americana. Bigfoot, Sim, o Bigfoot, Sasquatch. exatamente. Ok. E cada monstro tem uma maneira de derrotar diferente. Ou seja, tens que ir ao sítio. O Bigfoot, por exemplo, anda o tempo inteiro a fugir e tu tens que conseguir tirar as fotografias dele para descobrir que ele existe e para poder derrotar. Tens outro personagem que, por exemplo, na versão normal tens o Drácula, por exemplo, em que tens de destruir 4 caixões antes de poder derrotar o Drácula, para ele não se poder esconder. Portanto, tens assim o lore. O jogo depois em si pegas em cartas em itens e vais atrás deles e gastas os itens para fazer as coisas acontecerem. É um jogo cooperativo normal, simplesinho, mas tem a vantagem de ter o tema que faz com que o jogo seja interessante. Se calhar não tem nada a ver, mas está-me a fazer lembrar o Marvel United, que Não experimentei. vai mudando muito consoante o vilão que estás a combater. Portanto, cada vilão tu combates de forma diferente, porque tem objetivozinhos diferentes. E o jogo é simples, vais jogando uma carta, ou te moves, ou fazes um salvamento de um civil, ou dás um murro para lhe tirar dano. Género, sim. Yeah. Acho que sim, acho que é equivalente. Ok. São giros, esses jogos são engraçados. Fazem o que fazem. Sim, exato. É não é um jogo transcendente, mas Yeah. não fiquei desgostoso. Eu não sou fã de jogos cooperativos, mas aquele joga-se bem. bem. É interessante pelo tema, lá está. Não é por ser cooperativo, mas pelo Pelo tema. tema, Porque é um tema que me interessa, que eu acho piada. E tu, Urbani? Vou adicionar só mais um jogo aqui à lista, que é o Streets, do Hakon Gardner. Okay. Já tinha falado aqui anteriormente. Basicamente é daquela linha de jogos da Sinister Fish Games, que são daquelas caixinhas assim ao comprido, são jogos basicamente ou seja, são pequeninos em tamanho, mas depois têm uma boa presença na mesa. Ok. São muito 2D, não tem nada, não há cá miniaturas este aqui não é, ao contrário dos outros jogos a seguir, que é o Villagers e o Moon, em que tem cartas e até tem playmats e não sei o quê. Este aqui basicamente tem uns tiles que representam edifícios, e com esses edifícios nós fomos construir ruas. Aí o nome do Streets, vais a construir uma cidade, mas não é só construir ruas. Tens que construir ruas e depois tens que pôr lá pessoas. Ou seja, ao construir aquelas ruas, estás a trazer serviços, hotéis, o que seja, e vais atrair população, e essa população vai estar atraída para esse tipo de serviços. Ou seja, é a construção das ruas e depois a mobilidade dessas pessoas todas que vai acontecer, que vai dar pontos às pessoas que estão a colocar esse estado. Também tem que saber onde é uma colocação estratégica dessas ruas, desses edifícios nas ruas, que faz o jogo andar. Não diria que é dos três o melhor deles. Qual é o melhor, tu achas? Para mim o melhor é o Villagers.
Eu acho que não Mas eu joguei gosto o muito do Moon Villagers. também. Eu joguei o Moon e gostei do Moon, mas acho que não joguei o Villagers. Gostei muito do Moon também. Então, Eu gosto muito do Moon. Mas o Street fica um bocadinho atrás dos outros. Ok. Mas também é um jogo giro. É um jogo e não é... E é rápido. Acaba de jogar rapidamente. E entra-se bem. É uma coisa que dá sempre a andar. Sempre, olha, põe Sempre. tal, não sei o quê. Ok. Streets. Então, isso são os jogos que andamos a jogar. Uma horinha de jogos que andamos a jogar. Exato. Haveriam mais. Pequenino. Mas Não há tempo para tudo. vale a pena Exatamente. falarmos dos jogos todos que existem. E portanto, já é tarde, vamos passar ao draft. Vamos lá. Ora, já explicámos mais ou menos o que é que vamos fazer. Nós temos aqui em frente a nós um dado que nós vamos rolar, um cada um. E esse dado vai dar um resultado que vai determinar quem é o primeiro a começar o draft. Quem é que quer fazer aí o chuckle? Se calhar é melhor que usarmos os melhores microfones para o efeito. Então, vamos a isso. Vamos lá. Não estamos a insinuar que os microfones são diferentes. Aí está. Muito bem, começa o Urbani. Muito bem. E quem vai a seguir? E depois É vai pela pela esquerda. ponteiro do Ok. relógio. Portanto, Isso é que tipo de regra, pergunta que é essa? Não. regra mais básica de todos Não, os podia ser jogos. lançamento de dados outra A não vez. ser que fosse o Food Chain Magnet, que nesse caso vai saltando por isso que não Já vamos com uma hora de episódio e não precisamos estar a lançar mais dados. Estamos então a partir do pressuposto que vamos começar por ordem cronológica. Ou seja, Certíssimo. mais antigo para o mais recente. Ah, pronto, Exatamente. Mais antigo para mais É? recente. Portanto, É melhor talvez fazermos uma lista, não é? Dos, Vais escrevendo? as listas como da outra vez, para depois Sim, sim. colocarmos em... Ok. Pode ser. Então, posso deixar esse papel sim, contigo? Sim, pode ser. Então vá. Eu vou fazer aqui. Portanto, sendo que estamos a partir, esta aqui será uma década que começará em 91 e acaba em 2000, correto? Exato. Portanto, eu ando muito à queima. Eu sempre eu vou pôr Carcassonne. Ok. Carcassonne. Isso é o que se diz... À queima. Exato. Porque é de 2000. É de É 2000, 2000. sim. E os historiadores dizem que as décadas e os séculos começam no I1. Portanto, Pois, certo. isso já foi aqui um tiro no... no porta-aviões. No porta-aviões. Pois, lá está, o dado determinou a sorte de cada um. Eu trago um jogo de 97. 97. Sim. Eu tenho um jogo de 97. Ok. Não é o mesmo. Tenho a certeza absoluta. que não. O meu on-tile placement. Eu sei que o teu também é. Não é? por acaso não é Bom. placement. Ok. Então, o meu on-tile placement que joga bem numa horinha e é leve, as pessoas divertem-se. Dá para iniciar qualquer jogador nisso, que é o Elfenland. Ok. Eu tenho como 98, porque foi a edição. Okay. Ok. Achava que Está tudo certo. 97. Por Tá acaso eu vi... bom. 98? Vi o Elfenland. Ele aparece como 98 mas eu acho que sim, acho que há as duas versões. A primeira realmente saiu em 97. Ok. Eu só não o escolhi... Mas tudo bem. É como o Cat in the Box. É- Quer dizer, o Cat in the Box poderá ser eventualmente problemático aqui para a escolha da década em que se insere. Se escolher. Exato. Eu não escolhi o Elfenland e vou dizer a minha razão, porque acho que é muito longo para iniciantes. Não é. Nós jogamos-lo demasiado mental. Eu concordo contigo, é borderline, mas como vocês me pediram para não incluir o critério tempo nos critérios, mas eu concordo contigo. Eu acho que ao escolhermos jogos Mas, leves para introduzir às pessoas, isso é um critério que pode falhar, de ser muito longo. Agora, eu acho que o jogo, normalmente, e principalmente com pessoas que estão a jogar pela primeira Mais vez, ligeiro. eles vão jogar tipo, eu quero ir para ali, vou pôr um tile e depois acontece o que acontecer. Não estão a 20 minutos a pensar Como é no que vou tile lixar o perfeito gajo? para lixar o gajo ao lado, não é? Os jogos que eu tenho jogado com iniciantes não demoram o tempo que jogam Claro. com vocês. Claro, Nunca. exatamente. Nunca. Longe disso. Aquilo é um jogo rápido. Pronto, eu também estou de acordo em que o ponhas, porque é menos possibilidades de ganhares. Eu tinha. Pronto, eu selecionei uns quantos e isso também vinha aqui na minha lista. Eu estou aqui muito indeciso. Ladrões de jogos. Estou muito indeciso. Já sabia Eu tenho dois. Eu acho que vou escolher este.
qualquer um deles serviria. Vou escolher Samurai de 1998. É assim, tu disseste que não tinhas um tile placement e eu sabia que era esse o jogo que tu Mas este não era de tinhas. 97. Eu estava à espera Sim, que o João trouxesse o eu acho Samurai para Samurai aqui. um ótimo jogo para Eu também para pensei começar. Só que eu achei- simples, é de controle. Eu achei um bocadinho é simples para nós. Eu achei um bocadinho já Achas mais que é difícil complexo para quem está a Aham. começar. Não em termos de regras, mas em termos estratégicos, talvez. E não só, Não e é senti. muito a seco. É seco, já. Tu não trazes assim, ninguém novo para um jogo daquela Yeah. segura. A questão é, vais agarrar alguém ao hobby com aquilo? Não. Mas o que já era Tens uma pessoa- frescura tens uma ou pessoa que era nunca viu- Pois, era tens uma pessoa que acessibilidade. nunca viu tens uma pessoa que nunca viu um jogo de Eu tabuleiro à acho o frente jogo e tu metes o Samurai e a pessoa sai dali Já, Samurai, a furar que vai os ver olhos e a espadas, dizer o que é que fizeram. Exato. Como é que eu Mas perdi eu este acho tempo o de jogo vida? interessante. O jogo é porque- interessante. Ainda por cima porque eu acho que é super simples a nível de Oh, mas o não que é que tens que nada. fazer? Somas aqui e ali, isto dá-te 3, 5, dá-te 8, dá-te... Não sei. Percebo o teu ponto Isso de é vista. como quereres introduzir uma pessoa à gastronomia portuguesa com uma bifana. Das relotes ao pé do Estádio da Luz. Não. Também não chega a tanto. É Mostarda seco. fica bom. É aquela bifana seca Não. que tens que pôr, lá está, a mostarda e a maionese for- e o ketchup para aquilo de escorregar Eu- bem. eu- Mas eu- aí ia uma mais para bifana uma da bifana. Conga. Se for da Conga ainda pode ser. Introduzir pessoas à culinária portuguesa como uma bifana. Lá está, que é muito bom. Bifana é muito bom. Não, não, mas é para Mac quem Mac já... bifana. Ah, Vocês o estão Mac só bifana. denegrir a minha escolha para eu não ganhar. Faz parte do Estão a jogo. tentar fazer Basicamente parte é esse do jogo. jogo. Os ouvintes. O jogo não é mau, mas Desculpa uma pessoa lá. nova a jogar Samurai. Exato. Mas olha, eu por exemplo... Eu quando acabei de escolher o Elfanland ouvi aqui alguém do meu lado esquerdo a dizer vais perder que isso foi uma escolha muito má e eu é que estou a influenciar, não sei. Mas eu, por exemplo, o Samurai, olha, o meu pai, a minha mãe e os meus sobrinhos. Fizeste muito bem em pôr esse jogo na tua lista. Tenho uma coisa para te dizer, João. Os teus pais gostam muito de ti. Exato. É provável. E é assim, tu vens do background do xadrez, provavelmente também Yeah. os teus pais têm esse... Sim, também sempre jogar. Claro, isso é logo diferente, não é? E os sobrinhos É também. que o xadrez por si só, embora seja um clássico, não é um jogo que tu facilmente introduzas. Tens que criar uma beleza no jogo para a pessoa gostar de aprender Yeah. aquelas As peças regras são todas. bonitas, o cavalo. Exato. Depende da edição que tens. Tens a edição da edição. Deluxe, com as minis, Exato. Pintadas. Kickstarter. Vá, seguinte. Vamos. Depois eu vou apontar. Vamos. Não. Eu ao ter trazido tantas opções, porque já sabia que iam ser comidas algumas, estou com aqui algum problema. Bem, vou optar pelo Take 5, Take 5. Isto era dos que é 90. o Nimmt 6, sim. A primeira versão é de 1994, feito pelo Wolfgang Kramer. Aquele jogo é fácil depois qualquer pessoa a jogar. Epá, Para 10 pessoas eu não é entendo aquele divertido. jogo. Está bem, mas Nunca joguei. pode não entender, mas o jogo é divertido. Ainda há pouco tempo pus o meu cunhado e a minha irmã a jogar o jogo e eles ficam no dia a seguir vieram, e pá, aquele jogo era muito giro. É um jogo Eu percebo. que é eu percebo. interessante porque dá para muita gente jogar. E o jogo é leve o suficiente é para poder leve. jogar uma série de mãos. Tem mais estratégia do que aquilo que tu achas, porque eu não percebo como é que tu não vês que aquilo tem estratégia, mas pronto, eu optei por este. Deixo aqui a menção honrosa do Modern Art que não entrou, mas foi por quase. Eu achei o Modern Art demasiado complexo para entrar aqui. Quase. Acho mais depressa ao Samurai do que o Modern Art Não. entra Eu nestes já agora que jogos. estamos neste coisa, a outra opção que eu tinha em vez de Samurai era o Ra. Também tinha o Ra aqui, mas não vou falar de todas as opções que Sim, tinha aqui. mas já está. Passamos então. Ainda considerei pôr o Catan. Acho que vale a pena mencionar isso. Achei que alguém ia pôr, mas ainda bem que ninguém pôs, porque também é conhecido, assim damos mais jogos a conhecer. O Catan teria talvez a minha desvantagem de... Eu neste momento já não gosto de jogar. Eu acho que é um bom jogo para iniciantes, mas eu não gosto de jogar já. Eu não Acho que gosto de demora jogar. demasiado tempo para o que faz. Pois. Não sei Com o se grupo é. certo é sempre divertido. Ainda Mas temos sim, que fazer esse episódio. com iniciantes nunca se sabe se é o grupo certo. Pá, pois, First time. não sei, mas sim. Muito bem, Então- então pronto, eu e o Urbani estamos a ganhar. Podes começar com a Não, então, mas agora fazemos sempre ou voltando na década Não, mudar? agora. Dar outra vez? Se calhar é mais justo, Então não vá. é? Para os Vá, plebeus os também dados nunca poderem são chegar a. Agora vou aqui falar Eu eu estou sempre a ter que Agora eu- à quarta escolha. Eu disse E vai que eu e a- o Urbani estamos a ganhar porque fomos os Ok, únicos a maldades. escolher um jogo de Spiel de Jahres. Olha, é Urbani. Urbani outra vez.
batota. Este dado está viciado. Quem é que resolveu os guiadados para ser justo? Exato. Portanto, então avançamos mais uma década. Portanto, eu estava aqui indeciso entre dois. Vou optar por um ainda mais simples para iniciar pessoas, que é o Mountain Goats de 2015. Mountain Goats. Se não me engano. Então, 2015. saltaste uma década. Pum, cartão Não, vermelho. não, Cartão vermelho. Ficas um turno Saltaste uma sem década. jogar. Peraí, Agora és o Vídeo último. árbitro, vídeo árbitro. Agora és o Ele- último do rondel. Ele deve ser 2015 realmente, mas isso é para a década a seguir. Não, Perdeste a peraí. vez. Este- Penalização ao jogador. 2010. Pumba. Bem, este homem está sempre no limite. Este homem está sempre no limite da A década. Tovar deu-me razão. No limite da década. Isto até parece Mountain mal. Goats. Ok, muito bem. Eu, se na década de 90 me escapei ao Catan, nesta década não me consigo escapar a este jogo. Eu acho que é o melhor conselho que eu consigo dar às pessoas. O Ticket to Ride é um bom jogo para iniciar. Eu tinha outras aqui, por acaso pensei, vou deixar o Ticket to Ride para eles. Olha, azar. É bom. Todas as pessoas que não são jogadores, não estão no hobby e que eu pus a jogar Ticket to Ride, O gostaram Ticket to Ride é bom. e foram comprar Yeah. e puxam para jogar, puxam outras pessoas para jogar. Portanto, acho que é uma escolha excelente. É um jogo em que tens que fazer linhas de comboios com cartas que vais buscar para É chegar a simples, objetivos sim. que te dão de cidade a cidade. Tem nada que Mais saber simples, não há. e Yeah, é mais simples, muito não. giro e divertido. Yeah. E rápido. Sem dúvida, Ticket to Ride estava aqui como escolha número 1. Se posso dar mais uma dica, é pá, o Europa sobre o Ticket to Ride Europa sobre o América. Acho que ainda está dentro do... Preferência pessoal. Durante a década? Está, porque é 2005. Aqui já é subdica. Pronto. Ok. Este é Dica o 2004. Eles Ticket to sacaram logo no ano a seguir, Ride. Não que aquilo deve interessa ter a vendido década. como churros. Exato. Ora bem, eu vou escolher então um que não é o Ticket to Ride, é o Ticket to Ride Europa. Não, vou escolher o Seven Wonders. Muito bem. Olha, Seven Wonders acho que é um bom jogo, eu não gosto. Mas acho que é um bom jogo para iniciantes. O que é isto? João, tu é só tiros nos pés. É o Samurai nos anos 90. É um jogo que tu não gostas, mas aconselhas. Aconselho. Não é o meu jogo favorito, mas acho que é um bom jogo para iniciar pessoas no hobby. Ok. É simples, joga-se relativamente rápido, não é tão rápido como podia parecer. Mas... Eu agora vou dar 2 tiros nos pés. É para Sim, tudo. eu sei qual é que tu vais escolher. Sabes? Sim, quase de certeza. Estás enganado. Estou enganado. Eu quero já fazer uma ressalva, porque eu acho que este draft é muito injusto, porque estão a faltar muitos jogos em cada uma das décadas. Claro. Encaixavam claro, aqui. É claro. assim, Então, a ideia deste draft, na minha opinião, era dar a pessoas que estão a entrar no hobby Tem uma tantos. ferramenta para, vou comprar um jogo introdutório para as pessoas na minha vida, mais e ou menos desta principalmente altura. nesta década tenho tantos que meti aqui na boa. Pois, acredito. E vou escolher um que nem sequer... É desta década. Ah, não. Não, é desta década, mas não era, para mim, a minha primeira escolha talvez, mas eu sei que faz falta numa coleção. Pandémico. Yeah. Eu tinha na lista, eu ainda também. bem que o trazes, eu acho muito bem. Eu também. E Não isso é um fez- jogo que eu gosto, mas Eu o não Pandémico... o pus porque nunca o joguei. Eu gosto do Pandemic e acho que é uma excelente escolha. E isso fez-me lembrar que eu, na verdade, queria ter associado este draft a uma questão. E como já não comecei desde o início, vou colocá-la no final de todos escolhermos, que foi agora. Pronto. O que eu queria dizer, que é para as pessoas também terem noção dos nossos conselhos, é que mecânica é que acham que o jogo que vocês escolheram foca, ou em que Ok. mecânica é que ele realça mais. E podemos fazer aqui um step back. Portanto, nos anos 90, aqui o Nuno, o jogo que tu deste, o Carcassonne. o Carcassonne, é uma mecânica essencialmente Tile Lane, né? de tile placement, ok? Eu pus, o meu também é um tile placement, O meu também é um tal e o teu também, porque meu eu não. acho que isto depois no final vai ser interessante ver isto, hein? O meu não, o meu é cartas, é sequência de cartas. O teu era o Take Five. o O Take Take Five, Five. pois, exato. Ok. E agora aqui nesta tivemos o Mountain Goat, Mountain Goats é dados, é tipo
É como o Can't combinações Stop, com tu fazes gatos. combinação com os dados para fazer andar, é como o Yahtzee. Como o tipo, Yahtzee, mais não ou é? menos. Ok, É mecânica de dados, certo. mas é de escolha de dados, não é rolar para sorte, embora tenha algumas. Tens que fazer combinações com os dados. Ok. O Ticket to Ride que eu escolhi é de draft de cartas ou route building, né? Construção de linhas. Yeah. E tu Seven Wonders é escolheste hand management para aí. Não, ou é o draft. É o draft escolher também. cartas, é Yeah. ficar com uma carta na mão e passar as outras. Estão a ver É uma um sistema diferente, sim. Há aqui uma. É isso que eu queria, eu quero chegar a isso no final do episódio. E tu E o escolheste Pandemic, que é cooperativo. que é cooperativo. Que eu acho que é aqui que é introduzida a cooperação nesta década. Pronto. Vamos Este então é o para- jogo mais Tirando os- conhecido do Sim, cooperativo. de cooperativo. Tirando, era o que eu ia dizer, os RPGs, que já Sim, são antigos. sim. Foi o primeiro que Sim, iniciou um 70s. jogo fechado sobre si mesmo, o Euro cooperativo. O Urbani lança outra vez os dados, ele ganhou. Pois, Pois, parece vai, que falar sim. os dados outra Vai, Urbani. Sair azul outra vez. Isso está Joga mesmo abaixo. viciado. Vermelho. É o espinhal agora, calhou o espinhal. Ainda pior. Calhou a cor Foi do o pior espinhal. de tudo agora, porque nesta década. Ora bem, então eu para esta década vou escolher um jogo que é o King Domino. King Domino, grande King escolha. Domino. Olha que devia ter escolhido esse, mas não. E que mecânica é que ele foca? É dominó, mas com área. Portanto, ganha-se pontos por É um tile placement. É um tile placement, sim, tens que ir É um colocando tile os tiles, né? placement. Tens que colocar Sim, os mas com tiles na mecânicas tua... dos dominó, que tens que fazer a coincidência das. Essa é a maneira como os tiles foram desenhados. Sim. Não é? Mas a Sim. mecânica... Sim. Yeah. Mas vai buscar os fãs do dominó por ter essa coisa das cartas, de Uhum. perceberem que a mecânica de jogar é pôr as peças E há ali um como o planeamento, dominó. há ali um planeamento que tens Exatamente. que fazer, sim. Sim. Yeah. Muito giro esse jogo. Muito Yeah. giro. Então, já falei várias vezes desse jogo ao longo dos episódios, não foi? Sim. Pronto. Eu escolhi o Bytes, Bytes. das Pá, eu formiguinhas, gosto tanto do da Bytes. comida e do Espera, que eu agora formigueiro. esqueci. Ainda não joguei. Qual é que tu tinhas escolhido? Foi o King Domino. King Domino. Mas isso estás a... Não, eu não sou aqui. Pois não, tu és aqui. E o Bytes, como é que é? Eu nunca joguei, Nuno. Nunca jogaste o o Bytes, basicamente, o jogo é tão... eu adoro aquele jogo, mas pronto, o jogo Eu gosto também, muito. eu gosto muito Então, do jogo. basicamente, o jogo funciona da seguinte maneira. Tens 5 formigas. Cada uma tem uma cor diferente. Mas aí é que dá aqui uma volta. As formigas não são as peças do jogador. Qualquer pessoa pode mexer qualquer formiga. E ao longo de um carreiro de comida, com peças de 5 cores correspondentes às formigas. Ok. No final desse carreiro de comida está um formigueiro. Claro que o jogo ao longo do tempo foi recebendo mais adições de coisinhas e coisas Certo. não sei o quê. Mas a premissa base é há umas cartas que definem digamos, os parâmetros do jogo. De pontuação de fim Ok. do jogo. Yeah. Esqueci-me, há dois tipos de peças adicionais que eu me esqueci de referir, que é o chocolate e o vinho branco. O chocolate e o vinho branco basicamente são peças que dão uns bónus diferentes. Ok? As outras são tipo queijo, pimentos, Exatamente. tomates. Ok. Então, basicamente, o jogador o que é que faz? Pega numa formiga de qualquer cor e mexe-a da peça. Primeiro ela está fora, mas mexe para cima da peça Do sítio onde esteja, para cima. seguinte no carreiro dessa cor e depois leva para si uma peça que está antes ou atrás Ok. Do da sítio onde peça ela onde fica. está. E começa ao longo do jogo, cada vez que mexe uma formiga, ganha uma peça. Se for uma de chocolate, ela pode depois usar esse chocolate para Também fazer um depende bónus às vezes qualquer, dos depende da carta. objetivos. Yeah. Se for o vinho branco também pode ter, é uma peça que pontua, mas também é variável com a carta que definiu a sua pontuação no início do jogo. Quando as formigas chegam ao formigueiro, que é o último movimento, e só ao formigueiro a seguir, também há uma carta que definiu qual é que é a ordem nos andares do formigueiro em que essa formiga vai caber. E quanto mais alto for o andar do formigueiro, mais pontua as peças da cor da formiga que está nesse patamar. Ok. Se a formiga tiver um patamar mais alto, cada peça da cor imagina que a formiga vermelha dá num patamar mais alto. Todas as peças vermelhas que o jogador tenha acumulado ao longo do jogo valem 3 pontos. Ou 4 pontos. Ou 5 pontos, já não me lembro. Valem Acho Acho que que pontos. é assim. 4, Sim. 3, 2, 4, 3, 2, 0. Yeah. Há um patamar que é 0. Pode passar a Ok. acumular o queijo, mas no final Depois nada. a formiga não está no queijo e pronto, olha, 0 pontos do queijo. Pronto. E Portanto, tens objetivos giros, porque, por exemplo,
No base, quando tu chegas, a primeira formiga a chegar vai para o de É para cima. o de cima. Mas depois tens objetivos que é a primeira a chegar não vai para o de cima, vai para o terceiro lugar. E a Ok. segunda vai para 2 acima daquela ou 2 abaixo daquela. Então, Ok, tipo, ok. tu às vezes estás ali a jogar com que formiga queres que chegue ou não para poderes. No Contemporizar. princípio não se e- percebem o que está a acontecer. Dá a dizer que as peças começam a desaparecer, começas a pensar a fazer mais cálculos mentais. Mas é super simples, é só mexer uma formiga, escolher uma peça e já está. Yeah. Os miúdos gostam. Eu acho que às vezes os miúdos têm dificuldade em entender o que é que estão a fazer. A estratégia. Os miúdos estão a. É comer chocolate. Agora Queres chocolate? claro, mexa a formiga para ali, apanho não sei o quê. Agora não sei. Yeah. Pronto. Mas eu gosto muito deste jogo. Por acaso gosto muito. Até que o Urbano joguei com ele e fui logo comprá-lo. A sério? Isso é uma boa demonstração de que é bom. Bytes. Ok, Bytes. Então temos King Domino, Bytes e eu agora para esta década escolho o Splendor. Splendor. O Splendor que... Espera, Nuno, e o Bytes é que mecânica que tu achas que é a principal que introduz? Nem sabes. Set Collection? Não, Set Collection. Aquilo eu acho que aquilo é um jogo de leilão. Eu estou a falar a sério. Eu acho que aquilo, quando tu és aquilo é um jogo de leilão, tu estás a fazer apostas em qual é que é a formiga que vai valer mais. Ok. E tens que tentar apostar naquela que está a dar mais dinheiro. Então, tipo, tu moves formigas de maneira a tentar É um jogo de ficar aposta, não é um jogo de leilão. correto. Um jogo de compra de ações. Ele tinha que converter aposta em Não, compra mas de é- ações. mas é que como é um se Wall jogo Street não difícil fosse de- exatamente isso. É um jogo Apostas difícil. de Mas comprar é um ações. jogo difícil de definir. categorizar. Não sei o que é que eles dizem Porque na na realidade BG, é no isso. Gostava BG, de ver, no gostava de BGG. ver. Porque aquilo na base é um set collector, tu colecionas as peças Pronto, para então pontuar, é isso. mas não é isso que. Mas por Tem outro lado, eu percebo a fusão questão de do jogo de falar Aquilo é a um questão jogo do económico, leilão yeah. de económico, porque Sim. na realidade tu interessa teres mais daquelas peças, mas também te interessa que a tua formiga vá pontuar mais aquelas peças, portanto tens que gerir. Uhum. Não sei E diz exatamente. Shared Incentives. Pois. Shared incentives é capaz É de o ter. típico Yeah. de É uma comboios fusão. e Tipo de comboios, 18x, yeah. exato. É um jogo fusão. Ok. Boa. Então, passando, eu estava a dizer que me trazia o Splendor, que é um jogo simples que qualquer pessoa joga numa horita e basicamente somos comerciantes de joias. Podemos ir buscar moedas ou discos que representam diferentes tipos de joias para a nossa frente. Depois, com essas joias, podemos comprar cartas que representam mais joias, com as quais depois podemos juntar às moedas que vamos buscando para comprar cartas ainda melhores, mais caras, mas que valem pontos. E depois fazemos mais pontos. Portanto, aquilo tem uma cadeia de eventos que faz uma mecânica de engine building, de certa forma, porque vamos apostando nas pedras azuis ou nas pedras vermelhas para poder ir mais para um lado ou para o outro, com vista a determinados objetivos finais de cartas. Mas é um jogo simples e que introduz esta mecânica às pessoas de forma muito agradável, acho eu, e toda a gente que eu pus a jogar gostou e quis jogar muito mais também. É a minha aposta para esta década. Splendor. Eu já não tenho paixão para jogar, Que mas já é- não gosto muito desse género de jogos. Mas Também que não é gosto do Century God, do Century Spice, não sei o quê. Também Century também- Spice Road, sim. Sim, também é muito género. Eu já não jogo muito Sim. Splendor. Agora, para meter pessoas novas a jogar, Sim, Claro. sim. É um isso. bom jogo, sim. É simples de perceber e. Sim. tanto que foi um jogo que eu trouxe esta semana para o caso de virem aquela malta nova. E ia meter Tinhas com eles. trazido. Eu vou dizer um jogo de 2019 que é Wingspan. Pois, cá Que está. acho que é um. Também já não tenho paciência, mas é excelente para introduzir pessoas. Acho que é Precisamente. um ótimo jogo para introduzir Esse jogo eu pessoas. jogo sempre. Ponho na mesa Eu também toda. jogo, jogo bastantes Eu não. vezes. Gosto muito por causa dos pássaros. Eu gosto de ver os pássaros, ver o que é que eles fazem. E E, que é aquela um- app é super gira com os ruídos e eles depois aquilo dá uma cacofonia. A app dos Pokémons, né? Não, a app dos pássaros. Eu sei, a realidade aumentada, Sim. né? Bem, não sei, Estava a aquilo tem brincar. realidade. Funciona, faz um bocadinho. É isso que Quer significa saber realidade qual é a app, aumentada, porque né? nunca joguei com essa app. É o Songbird.
Chega ao momento em que já Sacas irrita depois- um bocado, porque aquilo Não já irrita está nada. 50 mil pássaros a cantar. Exato, e já não digo, irrita nada. Mas Tu pássaros scanas a cantam carta, quando? tu metes a carta, scanas a carta e ele no teu telefone vai-te pondo a coleção dos teus pássaros. E volta e meia um pássaro. Mas é para cada jogador pode fazer. Exato. Claro, Se imagina. tiveres os 4 telefones São na mesa, 4 cada um telefones, está com aquilo o é- seu. Ou uma seja, é o selva. mesmo que entras num aviário. Caraças. Tens pássaros por todo lado. É um bocado, O que ajuda a distrair do jogo. Depois baixinho, só Que é para. preciso. Só Não precisa nada de ser. Sim, o Wingspan Boa, é uma. Eu só. O Wingspan tem a barreira linguística, que foi uma das razões de eu não o trazer. Porquê? Porque é um jogo que depende de língua, depende de saber ler, depende. Sim, tem a cena da língua. Mas está traduzido em português. Está. Mas Ao se contrário tiveres de um muitos grupo, jogos. se tiveres um grupo Eu também não disse, multilingue, também não é. disse que era Certo, para é verdade. iniciados Não, portugueses. claro. Não, mas não. Eu estou a justificar, eu pensei Eu nesse sei, eu jogo, sei. mas foi um dos motivos do ter posto fora foi essa Yeah. questão. Porque depende da língua. Os outros Sim. que eu trouxe, tipo, qualquer pessoa pode jogar, pode estar a jogar com pessoas alemãs e ingleses no mesmo grupo, Ok. não faz nada. Desde que percebam as regras do jogo, Yeah. que também não são complicadas. No Wingspan, a pessoa tem que conseguir ler Tem as que ter cartas. conseguido, porque eles têm E efeitos. claro. Eu vou só dizer uma que estava execo. Eu estou só a pôr a tua lista mais para baixo. Obviamente. Mas tu já tinhas o Samurai, nem precisava. Samurai, e na segunda década foi o quê? Também foi uma porcaria Foi qualquer. o Seven Wonders. É pá, Seven One. Estou a brincar. Eu vou só dizer o outro que é Viticulture. Para iniciar worker pessoas? placement. Dizem É que- simples. Para Acho que é iniciar super pessoas no worker placement. Não, mesmo no coisa. No Só hobby? tens 4 Mas estamos a fazer menções honrosas, é que senão eu vou buscar mais É, jogos pá, na pá, minha não era temos- lista. execo. Não temos Ah, tempo para isso. execo, Então vá. Está determinado. Seguinte, Diz- Urbano. não é nada o seguinte. Nuno. É preciso que tu me Ah, digas agora- que mecânica é que o coisa, o Tabula Wingspan Builder, dizia. talvez, ou O qualquer quê? coisa assim. O Wingspan. Eu diria Agora engine vamos building. mudar os termos para coisas mais acessíveis a quem esteja a ouvir isto e que não perceba um boi de jogo. É construção de Table- motor de jogo, não é? Sim. Diria eu. Sim, Vamos é escolher colocar- passas para a nossa vida. Não, no fundo acho que o que o jogo faz é, para traduzir para as pessoas que não percebem como tu estás a pedir, é as pessoas irem montando um sistema à frente deles, gradual, que vai Com cartas cada com vez efeitos. produzindo mais Exato. e dando mais ações ou mais bónus. Pronto, tal como o Splendor. Para a última década. Vamos Para a lá. última meia década. Esta foi uma traição tão grande. tão grande esta traição. Foste o primeiro, não te podes queixar. Saiu o Ora, empate. saiu o Joker, temos que. E Saiu o outra empate vez outra vez. empataram. Isto Como tinha que é que é acontecer alguma possível? Como é que é Agora é a possível? noite toda aqui. Empate? Epá, não é possível. Como é que isto é possível? Verde. Vai sim, ao então, João. Muito bem, agora vai ser o último. Então vamos lá. Então, década de 2020. 21 a 25. Os loucos 21 a anos 25. 20. Os loucos anos 20. Não é década. Eu vou. A meia é década. assim, há bastantes jogos aqui Nem isso nesta ainda, década, 2025 nesta meia não acabou. década. Eu vou dizer um que gosto particularmente. É um jogo cooperativo, só para 2 jogadores. 2000, é perfeito para Eu casais. pensei nesse, por acaso. 2023, que é o Sky Team. Claro. Acho que Isso é uma um- injustiça. É É uma uma injustiça injustiça de pegar disso. no jogo mais fresquinho do mercado para meter numa lista de draft. Quem é Ó, que vai João, ganhar? Quem é que ganda vai ganhar? batuteiro. Tá bom, contrabalança com o jogo mais seco do Samurai, draft. exato. Sky Team. Passas do jogo mais temático para o jogo mais seco. Está É ótimo. para ter tudo na coleção. Exato. Mas acho o Sky Team um ótimo jogo para iniciar. Cooperativo, exato. Yeah, e é super fácil de pôr qualquer pessoa a É jogar sobre, aquilo. é sobre o Yeah. quê? Sobre tentar aterrar um avião. Não é o tema mais. Não, é giro. Mas é. De forma muito giro. simplificada. De forma simplificada. Eu acho interessante porque é um jogo cooperativo em que tu tens que jogar em equipa. Há jogos cooperativos, como por exemplo o Pandemic, em que tu estás a puxar para o mesmo lado, mas não tens, podes, e é melhor, mas não tens que Que jogar jogar em equipa. E este tens mesmo que jogar em equipa, tens que te coordenar, não é? Yeah. É muito giro. E é muito giro, depois acabas por ganhar dinâmicas com as pessoas com quem jogas de coisas que tu entendes que se estão a fazer por determinadas razões. Sim. Uma das coisas que já agora vamos aqui extravasar é para extravasar. Que eu gosto que melhoraram ao longo do tempo com os cooperativos foi que deixou de haver um jogador que manda no jogo todo. Exato. E no Pandemic isto acontece muita vez.
Se for um grupo de pessoas que estão a iniciar, se pegam no jogo, compram o jogo, metem na mesa e que estão todos a aprender, está tudo bem, até ao momento em que um dos jogadores começa a tentar: não, tu vais jogar para ali porque ali é melhor. Exato. Não, tu vais jogar para ali porque ali estás melhor. Aí perde a piada E toda. o jogo é horrível. Detesto o Pandémico por causa disso, porque é um jogo que está em que isso acontece muitas vezes. Não é por mal, eu percebo que não é por maldade, mas tens sempre alguém: é isso. devias ter jogado para ali, ou é melhor mexer para ali. Não estás a jogar, estás a seguir as indicações de alguém. Exato. No SkyTeam tu não tens essa hipótese. Cada um tem que jogar com os está seus tudo dados calado. escondido do outro, o outro não sabe o que é o calado. teu jogo, tens de jogar calado, mesmo que num jogos não podes falar sobre o que é que tens, pronto, podes conversar sobre Claro. Até ao momento em que o turno acaba e todos os dados estão revelados e o outro diz: que ganda estúpido, foste fazer aquilo. pá." Nunca faz. Não, isso pode acontecer, mas aquilo é tão Não, estou a brincar, entusiasmante que acaba por não. sim, está claro. tudo ali mesmo. Yeah. É um bom jogo. É. Foste buscar um. Eu só não trouxe esse jogo, eu acho que é uma excelente escolha. Só não trouxe esse jogo mesmo por ser só para 2. Porque tirando isso, acho que é ótimo. O jogo que eu trouxe para esta meia década, que foi tirado agora à púcara muito rapidamente, porque não estava a pensar que fôssemos usar meia década, é o Micro Macro Crime City. Tinha esse na minha lista. Aquilo não é. Eu nem sei, aquilo quase não é um jogo, aquilo é uma atividade. Mas, O que é mas é que. giro. Mas É é uma, muito giro. aquilo é uma conversão do Onde Está o Wally para um jogo de tabuleiro. Ok. Ou seja, Mas de tu tens, detetives, mas mais tu ou tens, menos, tu tens um caso para resolver na cidade. E, É de e tens uma observação. série de cartas que te vão dando os patamares todo do caso. E tu lês a primeira carta que te diz: alguém foi assassinado ao pé do banco. E tu vais procurar num mapa grande que tens à tua frente De onde é que está o desenhado. banco e tentar descobrir onde é que está uma vítima na zona do banco, e a partir daí vais ter que tentar decifrar todo o crime até chegares a quem é que foi o culpado de ter feito, o que é que aquilo aconteceu e quem foi o culpado do crime. Pronto. Na versão normal do jogo, tu quando descobres, por exemplo, quando chegas ao banco, descobres que é o banco e confirmas na carta e lês a historiazinha e depois faz-te uma pergunta a seguir para continuar a desenrolar o jogo. Como eles recomendam para o modo avançado, porque tem essa hipótese também, que é lês a primeira carta e tentas descobrir o caso todo só com a primeira Só com a indicação de primeira. onde está a vítima. Tentando Tu depois seguir acabas os por personagens. perceber que há aquele personagem, tens que ir atrás daquele personagem e perceber o que é que ele fez. E depois, conforme vai complicando, depois vai havendo ramificações, aquele personagem fala com o outro, depois tens que seguir aquele outro. Mas ao mesmo tempo não te podes descuidar daquele, porque tens que ver depois onde E às é que vezes ele nem foi. sequer é só personagem, às vezes tem coisas, tens de estar mesmo atento. Um dos casos era uma senhora que era Spoiler? Spoiler alert! Quem quer jogar o jogo, que era que morria e achava-se que tinha sido suicídio. E ela tinha a pistola na mão esquerda, mas ela não se tinha suicidado, então tinhas de descobrir porque é que ela não se tinha suicidado. Tinhas que chegar à conclusão. E a resolução do crime era na primeira pergunta, quando tu a encontras, ela ainda está em casa, ela está a pintar a sebe da casa com a mão direita. Portanto, ela não queria ter a arma na mão esquerda. Claro. Então, tens de estar atento a Pormenores? muitos pormenores que te dão... são horas passadas a olhar para um mapa com bonecos. Sim. Isso é giro, Já foi parece quatro. É bem. muito giro. Diz. São 4. Tem que arranjar isso. São 4. Há quatro Há 4 caixas que já. acho que Podes depois juntar- juntam todos no mega mapa com Uau. coisas Tens descarregadas. casos, O mapa é mega grande. mapa. O mapa é Ok. para aí... É maior que esta mesa. Não, um deles é é quase a metade mesa, desta mesa. é. Mas portanto, só para ver se eu percebi, o jogo é finito. Ou seja, uma vez que resolves as coisas, resolves, está nunca resolvido. mais podes voltar a jogar, não é? Sim, Tens ok. ali... tens muita 20 coisa pela casos, frente. ou não sei, Ok. e Depois os depois casos lá está. são- Eles Depois depois lançaram tem a um promo não sei o que É, de onde, é. depois é um caso que está lá no meio que não sabias. Mas tens esta questão toda pronto, lá está, se seguires as cartas, aquilo é finito e demora um pouco tempo para terminar. Se tu pegares no processo, de pegares na carta inicial e tentares decifrar aquilo, tu estás à vontade, 1h30, 2 horas, de volta do mapa, a meter pedrinhas em sítios para não te perderes na história Ok. dos personagens, para conseguires fazer o mapa geral, e depois às vezes estás a ler o desenrolar do caso e pensas: "Ei, já fiz a geneira." E depois vais tentar recuperar a partir dali, tipo, espera aí que eu já percebi que isto aqui mudou. É muito Por exemplo, bom. Isso parece muito giro, mas acham que para iniciar gente... Sim, porque é um jogo muito simples. O jogo começa na caixa. Ok. A caixa, o primeiro caso, Já pegas é- na caixa e tem uma coisa, descobre não sei o quê. descobre não sei quem, e tu vais ver não sei quem, e aquilo nesse não sei quem começas a perceber que vais seguindo aquela personagem e vais
eu acho que o jogo é bastante simples para qualquer Ok. pessoa. É como ler um livro do Oli. Portanto, qualquer miúdo consegue Eu jogar adorava aquilo. esses livros. Mas é fixe, por exemplo, Então vais adorar jogar isto, é. Os meus pais ligam-me todas as semanas e já resolvemos mais um Pois. caso. Mas sério? Porque eu resolvi os casos, dei-lhes o coisa e eles agora resolvem Na o altura, caso. quando eu Fixe. comprei o primeiro, Isso é havia fixe. pessoal que pintava. Pintavam, havia uns gajos que pintavam Não os pinta dos desenhos. casos. Mas eu não pintei porque depois achei que ia fazer um Estragava. disparate a qualquer altura e que ia pintar o sítio errado e que ia ficar danificado para sempre. Eu, quando comprei o meu, pensei em fazer isso. Ainda não fiz porque eu ainda não acabei o jogo. Acho que, pá, e pronto, como não acabei e já estou a fazer as outras missões, já não vou voltar ao princípio. Mas é um conceito engraçado também. É tu pensares que aquela cópia vai ser só para ti. E está Quando toda tens a pintada, vítima, podes pintas a meter vítima num- e vais pintando aquele personagem em todo lado, sabes que aquilo está associado à história, portanto não te perdes. Yeah. Por outro lado, também te tira confusão visual nos outros casos mais à frente, porque acabas por ter já. E há menos. Mas podes fazer no final do coisa, fazes um repasso. E é giro porque tu podes meter aquilo é muito bonito, os desenhos são um bem quadro. giros, São bem giros, yeah, sim. aquilo é bem giro. Há muita gente que faz um quadro do Pandemic Legacy quando acaba o jogo. Portanto, Pronto, então eu fui buscar este. boa. Olha, fiquei É um curioso. Já tinha ouvido falar muitas vezes desse jogo, mas nunca joguei. Fiquei curioso agora para experimentar. É tipo um bocado puzzle. Sim. Ou, Eu gosto ou seja, disso. bem, aquilo na realidade é um puzzle. Para mim é um jogo que eu percebo que aquilo seja giro jogar com muita gente, eu gosto de jogar sozinho. Yeah, Pois é. Eu também acho. pessoalmente um gosto ou de dois. jogar sozinho. Contraindico jogar com muita gente. Não Acho que consigo. estamos a fugir um bocadinho ao draft. Tudo a bater em Se cima calhar. das cabeças e não sei. Urbani, Rebirth. muito bem. Muito bem. Um grande jogo. Tiraste- Rebirth, como o nome indica, é um jogo antigo. Está explicado. Tiraste-me um dilema da cabeça. Mas sim, boa, já falámos dele no início. Mecânica de jogo. Está bem. Tile aquilo é- placement outra vez, não é? Mas aquilo não é bem um tile. Aquilo é uma peça. Aquilo não é um tile. Não. Aquilo é controle Sim. da área. Porque não tapa o hexágono todo, mas representa. Sim. Sim. Não é back development. Não, back, mas não é back development. Pronto, ok. É um Backdraw. tile placement. Yeah. Não, sei o que é que não eles- é diferente do Carcassonne ser um tile placement. Também vais ao saco Não. e tens que. A questão é que está pré-definido onde podes pôr. Sim. Na A altura- Quer não dizer, ser no lado da Irlanda, que já no pode ser. Carcassonne também. Só podes pôr castelos com castelos. Só podes. Sim. Ou começar novos, não é? Mas no Carcassonne tu podes evoluir para uma coisa completamente Controle da área. estúpida. Yeah. Assim não sei colocas Também tem. uma Também peça, tem. controlas Também tem. aquela Mas eu acho- área e... Não. Não é controle da área bem, mas por exemplo, tu Tens tens cartas só- de objetivo, por exemplo, que tens que ter ocupado Sim, todas as isso linhas sim. da costa. Tu tens área controle nos castelos. Sim. Os castelos são área controle. Pronto, também tens objetivos variáveis, E nas consoante abatidas? as cartas que tu obtens Não. obtens na... No Por causa início daquele do. Isso do aí. empate no fim do jogo, do acabares com o ter controle dos Sim, abadias e não pronto, sei o mas quê. isso é para desempate. Yeah. Ok. Mas acho que a mecânica principal será o tile placement. Não é? Tá bem. É isso que Isso faças o Coloca jogo a a fazer. peça, Exato. pontua a peça, Claro. ganha os pontos, não sei o quê. Avança. O que é que trazes para a tua meia década? O que eu trago é outro tile placement. Portanto, eu trago o Cascadia Claro. desta década. Acho que é Sim, excelente. um Estava excelente aqui exemplo. também. É o jogo que eu, conjuntamente com o Splendor, mais tenho utilizado para introduzir pessoas no hobby. Tem tido muito sucesso, muito mesmo. Ele já não é só um tile placement, ele tem também set collection, não é? Para marcar os pontos. Mas é isso, basicamente é um jogo em que estamos a construir o nosso habitat, colocando peças à volta da nossa peça inicial, que vão tendo vários habitats diferentes e vamos tentando criar habitats grandes, e com esse habitat está lá um animal, e depois já ao fazer grupos de animais diferentes, consoante as cartas que saíram de pontuação que explicam como é que devemos fazer esses grupos, vamos ter mais ou menos pontos, e no final vemos quem ganha. É simples, é rápido, é divertido, porque divertimos-nos não só a colocar as coisas na nossa mesa, mas a tirar coisas, portanto, peças do centro que sabemos que os outros querem, o que é muito divertido, e portanto, excelente jogo para iniciar Por acaso pessoas. é um bom jogo. Muito bem. Então, Podemos agora fazer vamos todas as então- menções honrosas que ficaram a faltar. Tanto jogo que ficou a faltar aqui. Calma, faltou do... Não, Não, João foi o eu vou primeiro, é primeiro. verdade. Agora. João foi o primeiro, era o último aqui. Muito bem. Faço só um resumo Sim. dos 4 de cada um. Sim, fazem um... Urbani, Carcassonne, Mountain Goats, Bites e Rebirth, isto dos 90s até chegar agora. Rodrigo, Elfenland, Ticket to Ride, Splendor e Cascadia. Eu, Samurai, Seven Wonders, Wingspan e Sky Team. Estás a sentir mal com a escolha que fizeste? Não, eu fico com o Samurai até ao fim.
Espinhal, Take 5, Pandemic, King Domino e Micro Macro. Crime City. Eu quero só dizer uma coisa que acabei de reparar. À exceção do Splendor, que não tenho a certeza, todos os meus jogos ganharam um Spiel des Jahres. É capaz, mas isso não... Não. Isso não é garantia. Eu armar-me com nessa. O Cascadia ganhou os poderes. Ganhou. Isso não é por aí, isso não é por aí. ainda por cima- Não, Eu também tens ali não, já não sei se ganhou isso ou o Golden Geek. Posso estar a Pois. confundir com o Golden Pois. Geek. O Pandemic ganhou também os poderes de ar. Pois ganhou. Estás a ver? E o King Domino também se não ganhou. O teve Samurai quase. também ganhou. Sim, claramente. Muito bem, então agora a minha pergunta para vocês é, tendo em conta este exercício que fizemos, quais é que acham que foram as mecânicas mais presentes e, portanto, existe uma correlação entre introduzir pessoas aos jogos e Uma mecânica algumas concreta. mecânicas que são mais indicadas para isso? O que é que acharam? Este era o meu desafio. Eu acho que não, acho que depende do qual é o background da pessoa. Uhum. Porque ninguém chega a uma idade de começar a jogar jogos de tabuleiro modernos sem ter nunca jogado nada na vida. Só certo. Portanto, há sempre a haver uma questão de Sim, gosto um pessoal. background de alguma coisa. Sim, isso é certo, não é? Claro que os jogos económicos, por exemplo, como se vê, não há assim tanta escolha porque não são fáceis Não de são começar a fáceis de jogar. pôr. Ora, aí está. Em contrapartida tens Guerra o Monopólio. também. Guerra também. Yeah. Não é que não haja muita gente a ser iniciada com o Monopólio, que é um jogo económico. Sorte. Mas é um jogo de Mas é um roda ou dá jogo de anda. yeah. Acho que essa é a mecânica principal. Exato. Houve mais participação dos tile placements porque foi uma mecânica introduzida mais nestas décadas. Portanto, é normal que seja uma coisa que. Eu acho que há, Houve mais, que há não é? uma clara maioria. Mas também porque houve de muito, tile muito jogo placements. a surgir com os inícios de Carcassonne, etc., que vieram trazer essa mecânica para as massas e que houve muita gente a pegar nisso para ser um conceito. Acho que não é por ser a mecânica que faz mais facilmente as pessoas começarem a jogar jogos. Até porque Foi lá uma está, o das Catan foi primeiras a uma das ser ignoradas desenvolvidas. e o Catan é mais de negociação de outra Sim, coisa. certíssimo, certíssimo. E esse é um dos principais jogos de De introdução. iniciação. Eu pronto. fiquei admirado de ele não ser posto aqui. Quer dizer, tendo em É conta uma que são questão de escolha. vocês. Somos quatro, pois. eh, Lá está, é o que eu Isso digo. não. Isto é horroroso. Eu escolhi 8 jogos em cada um deles que não me arrependia de nenhum deles que eu pusesse na mesa, me ia arrepender de ter posto. não é? sim, Como eu o também Samurai do escolhi João. mais opções e. O Samurai do João, se eu tivesse posto o Samurai aqui, eu ficava arrependidíssimo. Ele já está, o mesmo ele já chegar está. aqui, era o Não mesmo chegar aqui e estou. dizer: olha, Tigres e Eufrates é um jogo espetacular para iniciantes. Outro tile placement. Aqui eu pensei no Samurai, hein? Atenção, porque eu acho que mecanicamente é fácil, Yeah. mas foi o que tu dizes. Achei que era muito seco e que não ia atrair pessoas, não ia encantar ninguém Vocês, logo ao início. As pessoas que vocês querem atrair não Não são as não são as verdadeiras. verdadeiras. Há aqui 2 jogos que eu Se estranhei. aguentas o samurai, estás dentro. Há 3 jogos Olha, aqui. boa. Se aguentas o Diplomacy também estás dentro. Não Eu- quer dizer que alguém vai engolir isso à primeira. Exato. Também pus alguém a jogar pela primeira vez um Race for the Galaxy, como já falei nisso aqui no podcast. E nunca mais quis. Lá está. Há aqui 3 jogos, pelo menos, que eu ninguém escolheu, percebo perfeitamente que não tenham escolhido, mas que para mim faziam todo sentido terem sido falados. O Azul, Está aqui. Eu tinha aqui. Eu tinha mas na minha lista. Eu também. Pensei no azul, depois no o Takenoko, Qual é que é o Taken? é o dos é o dos pandas. pandazinhos. Pandas do bambu. Aquilo é excelente também para iniciar pessoas porque ainda por cima é bonitinho e tem um pandazinho que se mexe, portanto o panda vende só por ser um panda e os miúdos acham muita piada a coisa. Mas o passou-me o outro agora lá. Eu por acaso estavas a dizer, eu tenho outro que Diz que as é tuas o menções Sushi Go. honrosas. Eu Que também acho que pensei o nesse, Sushi mas Go é era chato capaz de ser uma demais. boa ideia. É O chato sushi demais. tu vais para o Seven Wonder. O Seven Wonders faz o mesmo, com um bocadinho mais de. com um Sim, bocadinho tem um mais. bocadinho. O Sushi Go é mais. O Sushi Go depois chegas ali E eu por acaso não faz tenho um económico que é o For Sale. O For Sale também teve aqui na minha lista. Yeah, que é um- esse é bom. Ficou-me a Esse é faltar uma os boa party games e ninguém também coisa. Por exemplo, Não. o Jungle Speed é ótimo para iniciar pessoas. Eu Não ponho qualquer conheço. pessoa a jogar o Jungle Speed. É aquele de Na boa. apanhar Não. a coisa. Tens menções honrosas, Nuno? É o Seven Wonders Architect. Ok. Tinha posto para as últimas décadas. Eu também tinha outro que era. Eu tenho um Pensei que já fraco por tinhas este dito jogo todos, que é o desculpa. Spot.
O spot não conheço. Que são os cãezinhos. Nós temos uns dados, temos que tentar treinar os cães e vamos ter que ir colocando dados. Os cães têm tipo spots e os spots, tipo uma zona de spots, são com um número 4. É 4 pintinhas de dado. Então tu lanças os dados e tens que ir colocando os dados no sítio. Só que quando lanças, as cartas fazem-te ações. Tu tens umas ações, não é? Tipo, vai buscar, ou rebola, ou qualquer coisa assim. E, por exemplo, o rebola diz, lança 3 dados. E pegas nos dados e podes colocar no cão. Mas se não tiveres de colocar no cão, tens que os enterrar. Mas se enterras mais do que 7 pintas de dados, limpa-te os dados todos. Então, tipo, é uma cena simples. E eu gosto daquele jogo, não sei porque tem um fascínio para aquele jogo. Lembro-me do terceiro, é o Dixit. Dixit é ótimo. Muito bom. Não, o Dixit é bom. Porque lá está, são jogos diferenciados e que merecem estar numa coleção pela diferença que são. O que eu acho que o Dixit é excelente para pôr qualquer pessoa a jogar e é muito divertido. Há alguém que joga Dixit, sente-se tentado a começar a jogar outros jogos progressivamente mais complexos ou fica-se por aquela rama de jogos de party? Não, acho que Foi por isso que eu acabei por não o trazer. Porque eu acho que é excelente para pôr qualquer pessoa a jogar. Não sei se é excelente para as pessoas se iniciarem no hobby. Estás a perceber o que eu quero dizer? Mas percebo o que é que tu estás a dizer, mas estás a falar na tua visão do que é o hobby. Ou seja, sim, claro. Para ti o hobby tem que ser o crescimento, já falámos sobre isso antes, do crescimento. Entrar noutros jogos. Mais complexos. Há pessoas que querem estar no hobby para jogos simples. Certo. E preferem passar a vida inteira a jogar Mas não party tem a games ver do que jogar, pronto, jogar outras coisas. Não tem a ver com ser simples ou complexo, tem a ver com o tipo de jogos. Mesmo para uma pessoa que queira passar para outro tipo de jogos, acho que o que faz sentido, e isso é uma questão de se informar, é de ter jogos diferenciados no início da coleção. De ter vários tipos. Uma das desvantagens para mim do Dixit, por exemplo, foi no início, quando eu comecei a jogava eu com a Joana e eventualmente tínhamos sempre que arranjar mais alguém para jogar connosco, porque é preciso 3 para começar a jogar, e sentimos que esgotava muito facilmente as cartas do jogo. Ao fim de 2 ou 3 vezes de jogar aquilo, já sabíamos perfeitamente. Quando alguém dizia velha, qual era a carta, imediatamente via qual era a carta mesmo. Pronto. E essa é uma das vantagens. E o Anabi? Estou para jogar Anabi há tanto tempo e Qual nunca é que é joguei. o O Anabi É do fogo de artifício, não é? é que tu não Cartas vês ao as contrário. Já sei qual é que é. que tu não vês as tuas cartas. Também nunca joguei. Tu consegues pôr qualquer pessoa a jogar aquilo, só que aquilo destrói-te o cérebro por jogares completamente ao contrário do que é costume. Não. Jogar ao contrário numa de. Jogar ao contrário porque tu não vês as tuas. Não. Tu não vês as tuas cartas. Ok. Só consegues ver as dos outros. Certo. E portanto tu na tua vez de jogar estás sempre tentado tens que jogar uma carta da tua mão ou dar uma dica a alguém, só que as dicas acabam-se. Claro. E então tu acabas por depois ter que, ok, eu tenho que jogar uma carta minha, mas eu tenho a certeza das dicas que me deram, não sei o que é que me disseram, o que é que eu faço, socorro. É horrível. Quando vais buscar uma carta, a tendência é vir buscar a carta e virar para ti. E ver a carta. Aquilo é completamente destrutivo. Olha, isso Mas pronto, é muito diferente. Acho que para quem procura uma coleção diferenciada é jogo fácil de começar a jogar, mas depois tem estas. Tens mais menções honrosas? Tenho muitas, mas não vou lutar a dar isso. Certo. Eu vou só dizer 2 ou 3 que não pus. Na década de 90 podia ter posto o Ra, que seria uma introdução a jogos de leilão. Não houve nenhum jogo de leilão aqui. Acho que também teria ficado bem. Na década seguinte, o Alhambra é outro tile placement que podia ter eventualmente entrado aqui. Também é bom para pôr gente a jogar, mas acho que não entrava. E foi realmente, tu disseste o azul na década seguinte, portanto eu vou dizer o que eu acho mesmo que para esta década poderia ser o Zoovadis. Acho que é muito giro para pôr gente a jogar, porque para já é giro o tema, são animais, toda a gente entra naquele tema e na iconografia muito facilmente. E depois tens uma habilidade especial e queres só andar com as tuas peças, com a tua raça de animais, para casas mais para a frente, e quanto mais para a frente estiveres, melhor. E queres chegar lá primeiro, porque isso determina ao fim de jogo e mais pontos. É uma corrida, mas ao mesmo tempo queres ficar para trás a bloquear espaços para os outros não andarem para a frente. É muito giro. Okay. Infelizmente é muito difícil de encontrar tanto os Zoovadis como o Coovadis. Certo. É impossível, mesmo tendo saído os Zoovadis. Isto é horrível, mas pronto, vou fazer mais 2 menções. Só os jogos de 2 jogadores. O Hive. O Hive também vinha visto. Pensei, mas como é abstrato, eu não trouxe complexo, porque já ia para o outro lado.
o Patchwork. Para quem gosta de jogos com a mecânica Polióminos. dos polióminos, do Tetris, etc. Aquilo é um exercício brutal. Boa. Então, ganharam os tile placements, não foi? Não, mas acho que é realmente... acho que é interessante ver isso. E depois aqui pelo meio começas a ver os engine builders. Se esta lista Zombicide. tivesse sido na América, se calhar apareceria aqui um Zombicide, Epá, são bons para iniciar pessoas. talvez, Eu yeah. no início, quando andei a começar a fazer a minha coleção, foi um dos que me chamou a atenção. Yeah. Neste Eu usei o Dead of Winter para meter pessoas a jogar, é é verdade. um jogo que tu mexes miniaturazinhas, lanças dados, Sim. tens o Sim, ataque estás dos a zombies, fazer. pronto, aquilo é uma Yeah. mecânica muito não, mas é uma mecânica muito Era o zombie. cinematográfica, é assim uma coisa muito Sim, contam uma história e as pessoas Sim. divertem-se, isso é fixe. Muito bem. Bitites. Bitite? Vamos, Bitite? Isto dá! Ainda falta Estamos tempo. com 1h37. Então é isso, 2 Os horinhas. bititinhos e pronto. Ok, Tem de ser rápido. então vamos a isso. Começamos aqui à minha esquerda. É assim, eu aviso já que o meu Bitite não vai ser rápido. Então ficamos só com o teu, vá. Eu vou trazer manda o já, Logo que- se vê a seguir, então, Então, vá, chuta. o meu Bitite, eu no outro dia estava a ver jogos e estava a ver cenas do Kickstarter. E as cenas do Kickstarter, Senhores ouvintes, acabou o tempo. que eu não compro Kickstarter, mas continuo a receber de vez em Sim, quando, sim. vou lá ver e ver cenas. E estava fascinado pelo facto de a maior parte dos jogos dizerem que, que tinham alta rejogabilidade. E pus-me a pensar o que é que isso era. E então a minha dúvida é, porque eu acho que são duas coisas completamente, são duas coisas completamente diferentes e quero saber qual é que é a vossa opinião, que é o que é um jogo que diz que tem rejogabilidade quando na realidade o que tem é variabilidade. Uhum. Porque obviamente são duas coisas diferentes. Obviamente Mas já a estás a viabilidade. responder. Mas qual é que é a razão pela qual Sim. se continua a dizer que é rejogabilidade e não variabilidade? Porque para mim são duas coisas que são Não completamente... são. Eu percebo o conceito da rejogabilidade. Qualquer jogo pode ser jogado mais de uma vez. Portanto, logo aí à partida. Sim, mas A questão é, se tu ao fim de 20 vezes de jogares um jogo, sentes que o jogo Ou menos. continua a ser o mesmo, ou seja, acontece sempre a mesma coisa. está sempre a ser igual, ou teres alguma coisa que ao fim de 20 vezes possas acrescentar coisas que te mudam e que fazem com que o jogo seja Correto. diferente. E a minha dúvida é Não sei se a variabilidade não é uma feature, digamos assim, da rejogabilidade. Não, a minha dúvida é se a No caso variabilidade da palavra feature, não é uma resposta de preguiçoso Uhum, eu percebo onde é que na queres ir. construção do jogo. Estou à espera que acabes para falar. Sabes? Ou seja, a mim o que me parece é que eu não sou contra a variabilidade. Há muitos jogos que têm variabilidade e eu acho muito bem que a tenham. A minha questão é se isso na realidade não é uma coisa que se faz hoje em dia com muita facilidade pelo mero facto de tu queres que as pessoas continuem a jogar um jogo que não tem mais do que isso. Uhum. Que tenha a variabilidade que eles te dão e que tu podes continuar a jogar esse jogo porque eles te dão variabilidade. Porque se não te dessem variabilidade não conseguias tinha fazer mais nada. rejogabilidade. Eu concordo contigo. acho que há Ah. várias parangonas que todos usam hoje em dia, que é o solo mode, Sim. rejogabilidade. 2 a 5. Mas não é só isso. Sim, há um efeito de marketing, portanto ele tem que ter o carimbo da rejogabilidade para as pessoas acharem que o dinheiro que estão a pagar por aquilo, que hoje em dia não é barato, não se vai esgotar em poucas vezes. Mas eu acho que tem a ver com isso. Hoje em dia saem tantos jogos que no fundo é um sinal dos tempos. As pessoas passam superficialmente pelos jogos, ou os jogos também são feitos de forma tão rápida que não são feitos com uma qualidade no sentido estratégico do termo, em que tu podes passar, como no xadrez, uma vida a jogar aquilo e a aprofundar cada vez mais a qualidade do teu jogo. Eu acho que quando eu digo que é um sinal dos tempos é que as pessoas hoje em dia facilmente passam de item para item, não é? De coisa para coisa, para a nova cena, e não exploram tão a fundo o mesmo jogo, a mesma realidade, ok? Ou seja, eu prefiro rejogabilidade, um jogo que, sendo praticamente fechado sobre si próprio,
tem estratégias tão complexas e profundas que podes jogar inúmeras vezes, que estás sempre a aprender e a descobrir novas coisas. Por exemplo, ontem no Food Chain Magnate eu percebi-me que no início devo ter mais uma estratégia diferente do que andava a fazer para conseguir aprofundar mais o meu jogo. Portanto, usaste outro termo, a rejogabilidade. A variabilidade. Eu gosto muito dela, eu gosto do que andam a oferecer, não sou contra. Eu prefiro que haja mais opções. Se joga um jogo com raças e fações, que haja mais raças, mais fações, mais líderes, mais coisas. Desde que também tenha a rejogabilidade, que tenha a estratégia profunda para eu poder jogar aquilo várias vezes e sentir que estou a aprender sempre novas coisas e novas estratégias. Eu penso que o que eu sinto é que a questão base, o rei dos jogos modernos é o Catan. O Catan, embora seja rejogável, porque tu podes jogar aquilo milhões de vezes e teres diferentes estratégias, principalmente porque as pessoas se adaptam e vão jogando de maneira a tentar tramar mais o teu jogo. No entanto, é um jogo que depois foi criadas uma série de expansões para que o jogo mudasse um bocadinho, porque se tu só tiveres aquele jogo e se só jogares aquele jogo, acabas por ficar cansado de estar sempre a jogar com a mesma mecânica. E então eles foram buscar coisas que te mudam ligeiramente as mecânicas, fazem com que o jogo saia da tua área de conforto e tenhas que ter uma curva de aprendizagem novamente. Eu acho que é muito por aí que eles pegam na questão da rejogabilidade, é obrigarem-te a adaptar-te a uma nova maneira de jogar aquele jogo. Aí está. Claro. Tu tens que te adaptar a novas regras. Ao passo que eu prefiro ter que me adaptar a novas estratégias que, ao jogares cada vez mais, vão surgindo e, portanto, depois o jogador com quem estás a jogar começa a responder às tuas estratégias, tu já vais ter que te reinventar para responder à estratégia dele e assim sucessivamente. Mas mesmo no exemplo que tu foste buscar, do Food Chain Magnate, se tu pensares bem, se calhar não jogas vezes suficientes o jogo para isso ainda ser um problema para ti. Eu não disse que ele era o exemplo perfeito de rejogabilidade. Disse que ele ainda me tem faz... variabilidade. Exatamente. Está bem, Sim, lá está, sim. ele tem a variabilidade. O mapa é completamente variável sempre Claro. que jogas. Claro. Mas Sim, mas isso o Catan também. E não deixou de pôr expansões, não é? Não, claro, não acho deixou que a de pôr questão tem expansões. muito a ver com a quantidade de vezes que tu jogas um mesmo jogo. Porque há jogos que são há jogos que têm mais rejogabilidade que outros. Tens os jogos Legacy, tu jogas a campanha e está feito. Sim, mas por exemplo, o Jogas Samurai a que o campanha João outra vez, usou... depois tem por que ter exemplo. a variabilidade, tem que ser ter rejogável. Sim. A não ser que seja destruir componentes. Não é? Pois não Isso é sei. outra. Não sei. Por exemplo, o Samurai que o João trouxe há bocado, eu acho que é infinitamente rejogável. Não só porque estás sempre a redistribuir os tiles, como E não tem tu, variabilidade nenhuma. num jogo, Epá, mas é numa muito jogada, tu no teu turno tens que fazer um sem número de decisões, tens de tomar uma decisão sobre imensas opções. Tens que ir buscar um tile ou colocar um tile no mapa inteiro. E isso vai determinar estratégias completamente diferentes. Claro. E vão gerar sempre uma resposta e uma contra-resposta do adversário, tal como no xadrez, uma peça movida para um sítio gera uma resposta e já não vai ser igual a mais nenhum jogo da tua vida. E isso é rejogabilidade. Não precisa de imensos artifícios para sentirmos, isto tem coisas novas e tal. Não precisa. Mas não atrai muita gente a jogar com o xadrez e com o samurai. Não, mas a minha atrai-me mais. Yeah. Está bem, eu percebo. A minha questão E eu poupas percebo- dinheiro, porque podes ter uma coleção mais Claro. pequena. Claro que sim. Por exemplo, Mas tu não precisas de comprar mais nada a não ser xadrez. não. Precisas que várias. às vezes tens 3 pessoas em casa. Jogas o roda bota fora. Exato. Mas, ou seja, eu não estou contra a variabilidade, nem a favor da rejogabilidade. Obviamente eu prefiro jogos que têm rejogabilidade. Mas... E não me importo com os jogos que têm variabilidade. O jogo que eu tinha aqui, eu tinha 2 jogos como exemplo. Ok. Um de rejogabilidade era o Bus Ok. e o de variabilidade era o Trois. E eu gosto do Trois. Mas Mas não sei se tem tanta rejogabilidade. por isso, exatamente, mas tem muita variabilidade. Mas também é porque é um jogo pesado. Se calhar também é por aí, não é? Não sei, eu lembrei-me dele porque é daqueles jogos que eu gosto e tem variabilidade, porque cada vez que tu jogas tens que sacar cartas diferentes e as cartas que tu sacas são com as que tu vais Foste jogar. buscar uns exemplos espetacularmente bem escolhidos. O Buzz Mas era porque era um exemplo e o do Trois. Trois.
Mas era para terem um Também não exemplo. percebi esses exemplos. Não, mas era. Pega, Porque pega, era. pega no Gypsy King. Sim, Ele Sim. é extremamente rejogável. Correto. exatamente. Ok? É, não é? Mas, depois de jogares aquilo muitas vezes, também não te importas de meter a expansãozinha que aquilo tem. Mas E não que é tal assim- se isto tivesse aqui uma É assim, pontezinha? Mas não é variabilidade. Isso é Então não é? variabilidade. Claro que é. Não. Ele é rejogável porque é Não. variável. Porque Variabilidade setup é o variável. facto de estar. Além de que o Ela é setup variabilidade. Eu Claro, vou ela trazer não é outro exemplo rejogabilidade. aqui, o root. Variabilidade, eu acabei de mandar vir uma data de fações diferentes, só para ter piada. Para mim. Agora este joga de forma diferente, agora aquele joga de forma diferente. Isso O é base chega variabilidade. para jogar muito tempo, é rejogável, Exato. é muito rejogável. Mas eu não me importo de ir buscar mais variabilidade, embora o jogo seja rejogável, que é, tu concordas que Sim, é? o root, sim. Pronto. Mas, pá, se tiver mais variabilidade, eu comprei. Mais variabilidade, As siga. características têm que estar sempre ligadas. Não? O Magic Estou a ver base, Não o tem que Magic estar da ligadas. Gathering, Quer dizer, mas se estiverem 1955. ligadas, Por exemplo, melhor. o xadrez é um exemplo. Yeah. Não é? A variedade não tem nenhuma. Não. É sempre igual. Mas a Exatamente. jogabilidade tem porque a maneira como tu vais conduzir no jogo é que é Yeah. variável. Yeah. Tens A muitas variedade é coisas pelo- diferentes. A questão é que o marketing vai buscar o que o público procura. Claro. Certo? Não, eu não E digo o que não. público, lá está, o Magic the Gathering 1995 saiu, tinha 5 cores, meia dúzia de cartas em cada cor, dava para jogares aquilo o resto da tua vida, sem ter jogos iguais, a ser interessante porque montavas os baralhos de maneira diferente e já vai com 30 e qualquer coisa anos de expansões e expansões e expansões em cima. Porquê? Porque o público quer, Não, o claro. jogo é bom e as pessoas querem um Mas eu bocadinho mais entendo. variabilidade. Eu Constante, sei. constante. E por isso é que no Kickstarter continuamente se vê É aí cenas que eles- com variabilidade. É aí que eles A querem minha questão agarrar é o só público. até que ponto é que tu precisas estar continuamente a dar variabilidade se o jogo. Ou porquê que estás continuamente Neste a dar momento não precisas porque variabilidade? tu jogas, neste momento não precisas. Também não precisas, Porque jogas uma vez e já não entre jogas todas mais as pessoas que tu conheces e que jogam e que estão no hobby, tu tens uma coleção gigantesca de jogos que nunca consegues Sim, jogar sim, o mesmo não jogo consegues jogar. duas vezes seguidas num ano, Yeah. se for preciso. Yeah. Era isso que eu queria dizer quando comecei a falar e disse que é um sinal dos tempos. As pessoas jogam Sim, os sim, jogos hoje em de dia. forma superficial. Elas experimentam os jogos. Yeah. Já joguei este 2, 3 vezes. Quem jogar um Se jogo for 2 e 5 3. vezes, exatamente, quem jogar um jogo 5 vezes aqui é muito. Percebes? Ou seja, não precisam de ser assim tão complexos e profundos a nível Pois não, estratégico, rejogáveis. Precisam ter variabilidade para Yeah. tu poderes apresentar isso e quando olhas para a página do Kickstarter ser mais atrativo. Sim, e para se tu jogares 3 vezes, Ser sempre diferente. tens coisas diferentes. Porque não estás a explorar mais as Não, é estratégias. superficial. yeah, Estás a explorar exatamente raças diferentes, fações diferentes, mapas diferentes. Uma vez cada um. isso. Era o meu. Olha o Hegemony. Joguei 4 vezes, uma vez com cada fação. Está bom. Não está bom. Gostei do jogo, quero jogar mais. Mas a verdade é que cada vez que joguei fiz questão de jogar com uma fação diferente. Yeah. Podia ter jogado 4 vezes com a mesma Yeah, para aprofundar aquela, mas não. Fui jogar todas. E não sei se vou voltar a jogar o jogo, porque não o tenho, nem sei se há oportunidade. Gostava, mas ele é mais variável do que rejogável. Jogável. Principalmente porque 5 horas de cada vez. Porque é de ninguém longo, tem é por isso que não é rejogável, porque acho que ele tem bastante estratégia. Mas isso também entra para a rejogabilidade, Sim, digo claro. eu. Não é? Pronto, era o meu bitite. Sim, senhor. E acho que esse bitite é um excelente Acho que sim. Acho que monólito de bitite que É? põe aqui uma Ponto final. um ponto final no podcast de hoje. sim. Variabilidade sempre. Para quem não viu, ele fez um V com os dedos. Exato. Variabilidade. Agora já sabem, Variabilidade. vão votar nas nossas listas de Correto. draft de jogos. Se não quiserem votar, o João não ganha de certeza por ter o Samurai. Exatamente. E depois entre nós os três é Eu óbvio tenho o quem ganha. Sky Team. É, O Sky óbvio, Team é óbvio que o Pandemic merece ganhar o coisa por todos. A minha lista de jogos ganhou prémios. Exato. Vocês Eu viram não que preciso, está- este eu não propósito preciso fazer de- campanha. Jogos que eu Eu escolhi não sei quais falam é que eram por os si. jogos que estavam agora mais no top. No top No do quê? BGG, os mais jogados e mais comprados. Mas o Sky Team está on fire de vendas. Aquilo está... Estás a fazer campanha para a tua... Não. Não, foi casualidade. Pronto. Foi casualidade porque hoje estive a ver e vi que estava... Tipo, Mentira. bué de compras. Eu quero fazer um bitite.
Muito bem. O Pontos por Bitites está no BGG. Muito bem, Procurem muito na lista bem. de podcasts lá. excelente. E Eles podem ir são lá um dar excelente as guitarra. vossas Podem ouvir reviews. a partir de lá, podem dar as vossas reviews. Vamos tentar fazer geek lists com estes temas. Boa. Pegar nas nossas listas, aplicar lá como geek list. Para vocês E podem poderem votar seguir. lá? Podem, não sei como é que funciona. Vamos Como é ver. que se chama o sistema de votação lá, não sei se dá para votar lá, mas pelo menos vão estar as listas com um aspecto mais visual, com a ligação ao próprio do jogo. Pronto. Isso Sei é fixe. que quem provavelmente não esteja dentro do universo dos jogos de tabuleiro, o Board Game Geek é a bíblia sagrada de toda a pessoa que joga jogos de tabuleiro. Não imagino uma vida sem o Board Game Geek. Não. Eu vejo Eu Board Game Geek todos os eu dias. teria tido uma depressão na pandemia se não fosse o Board Game Geek. Portanto, agradeço-lhes a minha saúde mental. Ninguém se pode considerar um A minha carteira gamer, não lhes board gamer agradece. sem ter uma conta. no Uma Board conta, Game yeah. Geek. Podia acabar Isso é o mundo, mas gatekeeping. o Board Game Geek não. Aproveitamos, eu vou dar outra dica, não é bica, é Bica, bitite. bica, bita. O Board Game Geek está neste momento a pedir apoio para pagar mais um ano as contas, portanto quem tiver Abram os interessado, cordões à bolsa. também não é assim tanto, eles podes pagar 5 euros ou 3 euros ou 2 euros, ou Sim. cada um quiser. Mas ajudam a suportar o site, que é sempre bom. E dá sempre, porque aquilo depois eles convertem em Geekcoin, Yeah. o dinheiro que é posto lá, e dá sempre para comprar ícones Ícones, para dizer que yeah. somos que gostamos mais do Dos Tal 8xx, Lacerda e e do Vital. Stefan Feld, War of the Ring fan, é o weekend que eu tenho. Pois isso. Star Wars e Wookiees e cenas. Assim, já tenho demasiados, não se pode pôr, não posso pôr mais no perfil. Eu só tenho. E aparece lá a Patreon do ano também. É verdade, é verdade. O que vos dá acesso a votarem nos Golden Geeks, que Correto. estão agora a votação, portanto aproveitem. Agora, quando é que isto sai para o ar? Daqui a uns tempos? Não sei. Talvez já não esteja. Talvez já não está em esteja, votação, mas- já não está em Eu votação. quero mandar aqui um bitite também para os nossos ouvintes, que é... houve algumas propostas vossas nos nossos canais, em conversa, e nós aqui no início deste ano reestruturámos um bocado aqui a nossa forma de fazer o podcast, a nossa estrutura. Deixámos um bocadinho para trás a resposta a certas propostas de temas e debates que lá fizeram, mas eu agora pretendo Voltar. repescar isso, não tão esquecidos, e nas próximas vezes a ver se já damos voz a essa parte. Ok? Está correto. E obrigado. Obrigado a todos. Até uma próxima. Obrigado, até à próxima. Até à próxima. E não se esqueçam de votar em mim. Subscrevam-nos no Spotify, YouTube, Facebook. Contactem-nos por e-mail em pontosporbitites@gmail.com ou no Telegram. Deixem-nos sugestões de jogos que querem que nós falemos. Mandem as vossas listas de top 5 de ilhas desertas. Façam like, deem-nos rating no Spotify. Penso que também estamos no Apple Music por acréscimo. Procurem-nos nas plataformas de podcast. Os links estão nas descrições do Spotify e do YouTube para tudo isto. Obrigado por nos terem ouvido. Até ao próximo. Impecável. Pontos por bitites. Pontos por bitatas.